como é que vocês estão? Olha, eu estou super empolgada porque estamos aqui em mais um episódio do podcast Mundo Empresarial e, como sempre, estamos aqui, obviamente, muito abertos para conhecer um pouco mais da trajetória de uma grande empresa que está aqui com a gente, mas calma, se você é ansioso assim como eu, ansiosa, espera só um pouquinho. Tá? Que eu já vou apresentar a empresa de hoje, já vou apresentar os empreendedores que estão aqui com a gente. Eu tô muito feliz porque eu já tive a honra de conhecê-los antes. Eu fiz a reportagem deles do Mundo Empresarial. Que reportagem, Laís? A reportagem do programa Mundo Empresarial. Como assim você não sabe? Programa Mundo Empresarial que vai ao ar aí todos os domingos pela Rede TV, pela TV Cultura Paulista e pela VTV SBT também, né? Você que está inscrito no nosso canal, eu acredito que você esteja inscrito no nosso canal, que você ativou o sininho das notificações. Certo? Eu estou contando com isso, inclusive, porque você não pode perder os conteúdos que a gente tem aqui. São histórias, trajetórias inspiradoras de empreendedores que você precisa conhecer assim como a gente, aprender um pouquinho mais todos os dias. É muito bacana, brincadeiras à parte, eu me sinto muito honrada de estar aqui na apresentação do podcast, conhecendo essas empresas, trazendo essas trajetórias para você. Você que é curioso, você que é empreendedor, né? Mais de 130 mil inscritos no nosso canal, então muito obrigada a você que vem acompanhando aí toda a nossa trajetória. E, obviamente, agradeço a toda a produção, o Luquinha sempre aqui com a gente, né, querido? Sempre dando uma força. A gente sempre interage também, então muito obrigada a vocês que vêm acompanhando todo esse trabalho aqui do Programa Mundo Empresarial, do nosso podcast, da Global Mídia Digital, certo? Agora sim, eu vou apresentar, tenho a honra de apresentar esses empreendedores que estão aqui com a gente, que é da Pix Engenharia, uma empresa especializada aí no ramo de energia, de automação, né, de engenharia. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso também. Estou aqui com o Caio, que é o CEO da empresa, com o Gabriel também, que é o COO também, que cuida lá da planta de Camaçari, na Bahia, é isso? E também com o Brenner. Olha que nome, rapaz. Chiquíssimo, né? Chiquíssimo esse nome. Maravilhoso. Maravilhoso, fantástico. Que cuida da planta ali do sul de Minas, né? Não, norte de Minas. Norte de Minas, Claros. perdão. É que eu sou meio da geografia, assim, de Minas, eu me perco um pouco, porque o estado é grande, né? E todo maravilhoso, né? Todo maravilhoso. Por isso. Mineiro, Tá né, tudo gente? bom. Tudo bom Oh, demais meu Deus da do céu. conta. Cadê o cafezinho? Tem cafezinho aí pra nós? Um pão de queijo. Um pãozinho de queijo. É bom. Né? Jeitinho de falar assim, meio mineiro. Caio, muito obrigada. Eu tive a honra de conhecer vocês aqui em Sorocaba, inclusive, né? Sim, exatamente. Eu tô muito honrado de você estar aqui com a gente. Você é uma pessoa muito especial e muito interessante de apresentar, porque a gente se identificou muito. Você Ai, gente, que uma querido. host muito... Começar o podcast desse jeito é bom demais. Uma host muito, assim, não teria ser uma melhor, além de você, pra estar aqui com a gente. Ah, muito obrigada. E a gente tá muito ansioso e muito animado aí pra compartilhar um pouco da nossa empresa aí com o pessoal do E mundo grato empresarial. também, né? O convite do Mundo Empresarial. Primeiro podcast que vocês estão fazendo, estão fazendo com a gente, né? Ixi. Oh, que coisa boa. Vocês estão nervosos? Não precisa ficar nervoso. Ah, mineiro gosta de falar, né? Não, Então, não. todo lugar que tem pra falar... Na mineiro verdade, tá- quando eu vi que vocês teriam a gravação hoje aqui do nosso podcast, falei, nossa, que legal, cara, porque hoje o papo vai render, Sim. né? Porque se tem um pessoal que fala bem, é o pessoal da Pix Engenharia. Sim. E a gente teve a honra de conhecer vocês, né, lá em Sorocaba, né, Caio? Sim. Quando a gente esteve lá, foi muito bacana, nós fomos muito bem recebidos, eu lembro, assim, muito carinho, né, e toda a indicação que vocês fizeram ali pra gente, enfim, foi uma honra muito grande conhecer um pouquinho da trajetória, mas a reportagem, né, ela tem um tempo ali, né, 2 minutos e meio, a gente não consegue abordar todos os detalhes da empresa em 2 minutos e meio, é um breve resumo, dá pra passar o recado do que vocês fazem, os diferenciais e tudo mais, mas nada como a gente ter um bate-papo, né, mais leve, mais descontraído, né, pra gente conseguir realmente entender a fundo como que a empresa surgiu, todos os insights que a gente vai ter aqui, então eu acho que vai ser bem legal. Então, obrigada pela presença de vocês, Obrigado. certo? E agora... Eu geralmente gosto de começar do começo, literalmente, né? Entender um pouquinho mais aí da trajetória pessoal de cada um, como que vocês chegaram no resultado que vocês têm hoje, né? Porque a empresa não surge do nada. Não tem como estalar o dedo e apareceu a Pix Engenharia, né? Então eu queria entender melhor como que foi a trajetória e como começar, né? Por você. Ah, claro. Conta um pouquinho aí pra gente de por que você decidiu empreender, se você sempre teve esse desejo. Na verdade, assim, a nossa empresa, a nossa família, ela é uma família de empreendedores. Então, assim, grande parte da nossa família, de fato, empreendem, são do mundo da elétrica, são do mundo da automação, de distribuição de material.
Então isso eu acredito que esteja de fato no nosso DNA. Então, desde que eu me conheço por gente, eu imaginava ser a última instância. Então isso é um fato, é claro. E aí eu sempre fui me preparando para esse momento, até que chegou um ponto que eu tava sentado na mesa do que era o meu chefe, o meu diretor, que era meu tio. Falei, cara, não cabe mais eu e você, então falou, poxa, então... Chegou o momento de cada um trilhar o seu caminho, né? Exatamente, aí ele me auxiliou nesse início, sou muito grato por isso. E aí eu montei a unidade da Pix lá em Camaçari, na Bahia. E aí, para eu ir pra lá, assim, você ir sozinho é muito difícil. Então é muito mais difícil, né? E aí eu convidei o Luiz, que ele é meu sócio, e hoje eu tenho a oportunidade de chamar ele de irmão, de sócio. E ele tá na Bahia lá hoje, tá trabalhando, a gente tá aqui batendo um papo, tomando um café, e ele tá lá segurando o trabalho, né? Que grande abraço, Luiz. Que não para. E aí foi eu e ele com... ele tem 2 cachorros, foi eu e ele 2 cachorros. E um sonho. Tem uma música, não tem? Eu vou ter 2 filhos e um cachorro, só faltou os filhos. Só faltou, só. E aí, né, de fato, e aí a gente foi com esse sonho, né? Então a gente tinha um deadline curto, né? Porque, pô, o investimento era pequeno que a gente tinha pra... O começo sempre é muito difícil, né? Empreender, né? E aí o que acontece? A gente fala, pô, a gente tem 6 meses de vida útil. Então, pô, se a gente vender um serviço, aí vai ganhar uma grana, a gente consegue aumentar a nossa sobrevida. E a gente foi aumentando a sobrevida. E aí hoje a gente tem 3 unidades, enfim, hoje a gente mudou muito do que a gente era inicialmente, né? Então a gente agregou outros sócios, a gente agregou outras empresas, outras unidades, né? Mas você sempre teve, assim, essa facilidade no ramo da engenharia? Como que foi pra você se descobrir nesse universo todo? Então, assim, eu falo que por acaso eu acabei caindo pra dentro desse mundo, assim. Eu, quando era criança, né, eu e a minha irmã brincando, meu irmão, eu era um inventor. Eu desmontava os carrinhos, fazia lâmpada, fazia ventilador, e então eu ficava inventando. Então a minha vida inteira foi... Tentando descobrir como que chegaram naquele resultado, né? Então, e aí isso pra mim, se eu pego uma coisa, eu tenho que saber como que ela funciona, como foi feita, então isso é muito de mim. E aí, numa dessa, eu fui fazer técnico de construção civil. E aí, porque eu achava interessante. E aí, só que eu acabei nesse caminho, aí eu comecei caindo pra parte de projeto de AutoCAD, né? Fazendo desenho no computador. Projetos e tal. E aí, depois disso, eu migrei. Eu fui fazer engenharia de controle e automação, voltada em robótica. E aí, nessa e tal, aí eu me formei. Só que a vida inteira eu trabalhei com elétrica. E aí, ou seja, eu tive que fazer engenharia elétrica. Então, eu acabei sabendo um pouco das 3 áreas, né? Então, de construção civil, mecatrônica, que é voltada para mecânica, e elétrica. Então, numa dessa, eu acabei... Assim, a minha vida, de fato, foi voltada trilhando para engenharia. isso. Então, eu acabei me preparando bastante. Isso no meu lado técnico, né? No meu modo empreendedor, assim, eu falo que eu tenho a oportunidade de ter vários coaches na minha vida. Então, meu pai é um exemplo de empreendedor, meus tios, enfim, a minha irmã. Então, eu tenho a oportunidade de fato, ter... Você veio desse berço, né? Assim, querendo ou não, como você disse, a família de vocês sempre teve esse dom do empreendedorismo, né? Eu falo que quando a gente tá em festa de família, em vez de a gente ficar falando de futebol, a gente fica falando de negócio. É engraçado. Eu acho que é inevitável, né? É engraçado que você vai lá, mas na hora que você vai ver, você, pô, mas tá trabalhando, você vai... É o que a gente faz. Tá certo. Mas o que importa é que todo mundo se ajuda nesse aspecto, né? Sim. Os insights vão vindo, os auxílios, as dicas, as experiências, eu acho que são muito válidas, né? Sim. Porque a gente aprende... Meu pai, quando eu era mais nova, ele sempre falou isso pra mim. Ele falou assim, ó... inteligente é quem aprende com os próprios erros e tudo mais, né? Mas sábio é quem aprende com o erro dos outros. E a gente vai observando, porque querendo ou não, empreender é uma jornada de erros e acertos. Sim. Não é? Na Pix a gente fala que a gente não aceita erros repetidos. Então, tá vendo? Mas é inevitável você, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse preparo, a gente não tem uma estrutura, né? Seja na escola, seja do governo, enfim, incentivo, né? De realmente preparar o aluno, né? Dentro dali do colégio mesmo, para uma possível jornada no empreendedorismo.
né? Até porque empreender não é só você saber aquilo que você sabe, né? Aquilo que você bom. Não é só abrir um CNPJ. Não é só abrir um CNPJ, porque isso é muito fácil. Eu quero ver, né? Saber de todas as outras demandas aí que o empreendedor precisa saber, Quero ver né? e aumentando a sobrevida. O jurídico, contábil e tudo mais, a área tributária no Brasil, né? Que é um desafio. Eu acho assim, é como o Caio falou, vem de berço pra ele, né? Então eu acho que um líder, ele tem outros líderes por trás. Outros mentores, né? Outros mentores por trás. Então eu acho que assim, no ramo do empreendedorismo, a referência conta muito. Então Com ele certeza. tem excelentes referências. O Caio tem excelentes referências, o Brenner tem excelentes referências e o Gabriel também da mesma forma. O Caio, ele tem toda essa carreira aí acadêmica, mas na hora que você pega o que faz o negócio girar mesmo, é essa referência que a gente tem. Claro. E a referência é nada mais que um excelente parceiro, né? Com certeza. Então você troca essas experiências, você troca... as reuniões de família pra ele, que é difícil, cara, a gente chama de feedback, né? É um verdade. momento que, é o feedback familiar, é o coletivo ali. E o churrasco, tá como? Problema do churrasco, cara. Vamos falar dos planos de 2025? Tá certo. Vai chegar nessa reta final, é isso. Então, Pelo menos o assunto é coisa boa, né? Assim, pra quem é de fora, talvez fique chato, né? Você fala, pô, os caras falam de negócio o tempo todo. Mas como é nosso dia a dia, a gente tem prazer nisso. E uma das coisas que a gente coloca na Pix é que todo mundo enxerga o negócio como nosso. A empresa, assim, é a empresa que a gente traz pra ser uma empresa de família. Eu brinquei esses dias com uma colaboradora minha, e aí a gente falando, eu tive uma reunião com o Gabriel e com a contadora, e aí falou sobre muito o colaborador ter dor de dono. Eu falei, caramba, dor de dono, né? Todo mundo tem que ter. Mas e o prazer do sócio? Será que não é mais fácil de vender para os meus colaboradores? E aí isso na Pix é muito o nosso dia a dia. Tipo, trimestralmente a gente tem o prêmio que a gente divide, todo mundo participa dali, todo mundo se preocupa com o resultado. Então, na hora que, ao invés de trazer a dor do dono, a gente, vamos trazer o prazer do sócio, vamos falar que isso aqui é nosso. Então, de fato, a Pix é nossa. Desde da cachorrinha que tá lá, que faz a nossa escolta ali na região, a Melzinha maravilhosa, desde o Luiz, que pra gente estar aqui, o Luiz precisa estar lá. Pro Brenner estar aqui, eu preciso da Eliana pilotando, eu preciso da Evelyn, eu preciso da Renata, eu preciso do meu time funcionando. É um time mesmo. É um time, é uma família, sabe? Então, no momento que der errado, assim, eu sou... Tá vendo aí? Eu sou o gigante, 1,96 de altura. Todo mundo, ô mamute, é o apelido carinhoso de todo mundo. Mas, cara, na hora de sentir a dor mesmo, cara, deu sentar e chorar. Falar, cara, o que a gente vai fazer? Vamos pra cima. E é aquilo, do mesmo jeito que tá dando errado aqui, todo mundo é injeção de ânimo, a gente alavanca o negócio. Todo mundo pensa no depois, a gente não trabalha só pro agora. Isso faz total diferença no resultado. Não, e outra, eu acho que o que é mais importante, assim, quando a gente fala de empreender, já tem os seus desafios, que é o que a gente tava falando agora, né? Mas quando você tem uma empresa fechada nesse aspecto, né? Em que os sócios têm uma conexão, não só familiar, porque acho que trabalhar em família também tem os seus desafios. Tem bastante. Não é, Gabriel? Olha lá, se ele falou agora é porque é verdade. É porque é irmão dele, né? É irmão dele. Exatamente, né? É irmão dele. Eu sou adotado, eu cheguei depois. O Caio aqui é com o K. Mas é sério, trabalhar em família já tem os seus desafios, né? O que vocês estavam falando aqui, que nos churrascos, nas reuniões de família, de vez em quando vocês estão falando aí de negócio, Na verdade, a maior parte do assunto é sobre isso, né? Até Então. a gente tá lá com os tios, há pouco tempo foi aniversário do nosso avô, que tá com 88 anos. 88. Aí tava todo mundo lá e, ô tio, como é que tá? E aí, tio, como é que tá os negócios? E a empresa? Não sei o quê. Aí chegou outro, Ed, e aí, que não sei o quê, tá. E sempre, não importa. Não tem como, né? Não tem como. A gente, vamos falar também um pouquinho, do voo, vamos falar do futebol, vamos falar disso, daquilo, só que sempre volta, né? Volta pro negócio. Sempre volta. É incrível. Mas isso é bom, isso significa que vocês estão, assim, dentro do mesmo propósito, né? Eu acredito. Mais importante. Que eu acho que é isso que faz, assim, o elo dar certo, né? Enfim, agora eu quero entender, porque quando eu fui lá na empresa, lá em Sorocaba, ele comentou que tem premiação, que os colaboradores, né? Tinha até videogame, não era? Tem. Você tinha comentado? Foi quando o Wilson tinha ganhado um PlayStation 5. Gente, eu fiquei impressionada. Eu até ele brinquei com como você, né, funcionário Caio? Eu do falei assim, me trimestre. contrata, gente. Não tem vaga pra mim, não? Manda o currículo aí, a gente pode... Quem sabe, né? Quem sabe, né? O Samuel vai ficar bravo. Não vou arrumar essa briga não, né? Não vou arrumar essa briga não. Ai. Não, mas mas- enfim, a gente tem muita coisa pra abordar aqui, né? Pra gente trazer esse privilégio de sócio, que como o Brenner colocou, a gente colocou algumas metas pessoais e profissionais, né? Então, assim, não adianta só a empresa faturar ou a atividade dar certo, assim, a gente de fato tem que dividir
essa... Responsabilidade, A né? gente diz, essa responsabilidade, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo busca retorno financeiro, Sim. mas também esse não tem que ser o único objetivo para nossa empresa. Isso não tem que ser o único objetivo. O objetivo da pessoa, ela tem que crescer profissionalmente, ela tem que crescer pessoalmente. Então, o que a gente fez, assim, como estratégia de negócio, para a gente trazer o pessoal para dentro do time e, de fato, um cuidar do outro como família. Então, por exemplo, a gente tem uma premiação trimestral. E essa premiação trimestral, o que a gente faz? Então, cada pessoa tem um objetivo pessoal. Por exemplo, tinha um colaborador que ele precisava, o Pedro, ele precisava tirar a carta. E ele tava, daqui a pouco falou, sua meta pessoal desse trimestre é me entregar a carta. E aí, além disso, ele tem que apresentar também um treinamento por mês. Pode ser treinamento técnico, pode ser treinamento profissional, pode ser pessoal. Um inglês, Ele pode fazer qualquer curso, qualquer treinamento que ele queira. Poxa, eu quero fazer um treinamento de dicção. Pra eu falar melhor, porque eu vou me apresentar na frente do cliente, eu preciso falar melhor. Uma comunicação mais efetiva. Uma comunicação. Ele pode fazer um inglês que ele queira. Tá. Eu quero fazer um curso de, sei lá, sociologia. Ele pode fazer o curso que ele quiser. Tá. Mas ele precisa fazer o curso pra ganhar, né? Pra ganhar o Pra prêmio. ser elegível ao prêmio. Isso. E tem que fazer as postagens também da atividade, porque isso faz ele crescer. Sim. Não é só a empresa. Exato. O que a gente sempre fala é que o interessante não é só a Pix crescer. Todo mundo tem que crescer. Quem tá com a gente desde o começo, tem que crescer com a gente desde o começo. Nossa, isso é muito... Isso é A muito minha- bom. A minha esposa fala que não é visto, não é lembrado, né? Então, assim, ele tem que fazer 2 Exatamente. publicações por semana no no LinkedIn. LinkedIn. Porque, pô, Que legal. ele já tá em campo lá com o equipamento. O equipamento é muito legal, muito tecnológico, muito bonito. É um equipamento muito bom. Assim, pouquíssimas empresas no Brasil têm a quantidade de equipamentos que a gente tem. Então, assim, pô, o cara tá com equipamento lá de altíssima tecnologia. Poxa, aqui... pouquíssimas Poucas pessoas têm a oportunidade de ver, mexer, de né? entender. E aí ele vem tirar foto do equipamento, posta um pouco do que ele tá fazendo, o porquê, como, qual o resultado. E aí, ou seja, nisso, assim, ele publica 12 por semana, aí ele compartilha o da Pix, são 3. Então, poxa, você escala o LinkedIn, e pro nosso negócio isso é muito importante. É um marketing natural para vocês, Exato. né? Um marketing natural para vocês e ao mesmo tempo Nosso colaborador também. sim, para o colaborador também. E outra, eu acho que esse é um grande incentivo para fazer com que o profissional se desenvolva naquilo, sim. né? Que ele está ali naquele momento trabalhando com vocês. E o legal que a gente fala que é importante pra ele também, porque depois ele tá publicando, assim, e tem uma outra empresa que fala, puxa, eu vi que você tá mexendo nesse equipamento, você quer vir trabalhar com a gente? Então ele consegue se sentir valorizado. Aí assim, mas você não tem medo dele? Nem um pouco. Poxa, Tá se certo. for mais interessante pra ele, pode ir. A gente, como já aconteceu, falou, puxa, se é melhor pra você, então é melhor pra mim, é melhor pra Pix, então voa. É o que a gente fala. Não pode estar bom pra Pix. Tem que estar bom pra Pix, né? Como CNPJ, empresa. Isso, né? Pessoa jurídica. Sim. E bom pra todo mundo, pessoa física também. Porque se tá bom só pra um lado... não Tem tá alguma bom. coisa errada, Tem alguma né? coisa errada. É verdade. Pô, tá muito bom pra pessoa física, mas não tá nada bom pra pessoa jurídica. Ou tá muito bom pra pessoa jurídica e nada bom pra pessoa física. Não é assim que a gente quer. Não Tem é que ter assim um a gente quer equilíbrio, né? crescer. A gente quer crescer tudo junto. Não, e eu acho isso fantástico, porque assim, se tem uma coisa que o empreendedor também precisa ter esse feeling, né? Eu acho que isso tem sido cada vez mais cobrado dentro do mercado de trabalho. Principalmente por conta da internet, né, das redes sociais, a gente vem acompanhando muitas atualizações, né, do segmento, né, de como é empreender pelas redes sociais. A gente tem muitos insights, a gente compartilha muita coisa, né? No mundo empresarial eu só trabalho com empreendedor. Exatamente. Cada dia que você vem aqui é um aprendizado. né? Exatamente. Então, o que eu acho legal é que, assim, o que eu percebo, né, que os empreendedores estão cada vez mais atentos, e eu vejo isso através de vocês também, vocês confirmam isso agora, né? É que é importante vocês estarem atentos aos colaboradores, vocês têm essa visão, né, assim, de empatia mesmo, e de olhar para o colaborador que estão ali com vocês como parte da família, né? E conseguir identificar o potencial de cada um. Sim. Né? Ajudar realmente a cada um crescer e não ter esse ciúme, né? De, fui eu que preparei, fui eu que dei oportunidade pro cara. isso- Se um dia ele quiser empreender, assim como um dia vocês também tiveram esse desejo, poxa, que bom que vocês fizeram parte, né? Sim, da sim. trajetória desse cara, ensinaram muita coisa, teve uma troca muito legal.
mercado de trabalho é assim. Sabe o que é interessante? É que isso vira reflexo pros nossos clientes. Claro. Pô, a consequência do meu bom negócio é minha equipe. Eu vi o Caíto Maia da Chili Beans. Ah, ele é maravilhoso. Conheci como ele. Pessoa. Você conheceu ele? Cara, eu tive a oportunidade de fazer a reportagem desse cara. Eu sou muito fã do Caíto. Ele é gente boa demais. Eu vi um corte dele esses dias, ele falando que tá casado, que a esposa dele é uma referência maravilhosa na vida dele. É. E aí, nesse corte, ele fala também sobre pessoas. Que tipo assim, cara, meu negócio depende de pessoas. É sobre pessoas. Pessoas, assim, é a base de tudo. Pra trazer o resultado. E na Pix, são 3 pilares que eu levo. E aí eu compartilho bastante, porque eu parti agora pra unidade de Montes Claros, então eu tô pilotando, mas antes eu ficava em Camaçari lá junto com o Gabriel. E eu acho que pra dar certo, pra gente tirar a dor do dono e colocar o prazer do sócio, a gente precisa de 3 pilares: pessoa, capacitação e satisfação. A satisfação, ela fica com a Pix. É no momento que eu dou um PlayStation 5 pro destaque do trimestre, é no momento que eu dou uma boa remuneração, é o momento que a gente tem um sistema de premiação que realmente traz essa satisfação. É um ambiente de trabalho confortável, é um ambiente leve. Essa satisfação deixa com a gente, que nós somos os gestores, a gente cuida. A capacitação é 50-50. Eu dou incentivo e aí o colaborador corre atrás. Só que eu posso fazer esse incentivo de um jeito natural para trazer a satisfação, que é o que a gente faz com o LinkedIn. Então o cara corre atrás de um estudo, o cara corre atrás de melhorar a oratória, o cara corre atrás de aprender o inglês. Já pensou, o meu colaborador chega no cliente, ele sabe falar inglês? E aí o cliente final é alguém que veio de fora. E grande parte dos parques de implantação de solar são investidores de fora. O cara é chinês ou da Espanha. Exato. Muito equipamento que a gente tem, o datasheet é só em inglês, cara. Não tem como. Então é uma capacitação. E o terceiro pilar é a pessoa. E na pessoa a gente volta naquele tema que é a referência. Eu tenho que ser uma boa referência para meus colaboradores. Sim. Eu sou exemplo vivo disso, assim, o Caio e o Gabriel, eles são irmãos. Eu cheguei na Pix um tempo depois. E aí eu cheguei na Pix, o Gabriel me vendeu a ideia. Ele falou, cara, eu sou mineiro, né? Uai, bom demais. Uai, trensou. Uai, trensou. E aí eu cheguei em Salvador, ele me chamou pro projeto lá em Camaçari. Ele falou, cara, o projeto é esse. Quando eu cheguei na Pix, tinha os 3 sócios e eu. E aí a gente começou o projeto. E aí quando a gente começou o projeto, assim, é um desafio muito grande. Porque para eles se torna mais fácil, porque a referência familiar deles é 100% do business. É o churrasco que é feedback. O meu não era assim. Então eu tive que aprender quais foram as minhas referências. Eles. Então eu tenho, assim, uma satisfação muito grande ter esses 2 caras como minha referência, porque alavancou minha carreira de 0 a 1000. Hoje eu tenho todo o prazer do mundo de falar que eu tô pilotando a unidade da Pix, que aquilo dali é a minha vida, é o meu plano de carreira. Só que pra gente alcançar esse plano de carreira, a gente teve que entregar esse objetivo, a gente teve que colocar esses 3 pilares, e faz toda a diferença, entende? Então, em questão de referência, eu acho que no pilar da pessoa, eu sou a boa referência. O Caio é a boa referência. Cara, o Caio brinca muito, né? Como o Caio é engenheiro, o negócio dele é número, é resultado. Só que ele fala, Brenner, Mamute. Pode falar de Mamute com o apelido carinhoso. Mamute, vem comigo que no caminho eu te explico. O Gabriel já é mais voltado pra pessoa. Então, assim, teve um período na Pix que o Gabriel e o Caio, eles estavam em 2 projetos muito grandes. E aí quem ficou na Pix foi eu. E aí, nesse desafio, eu peguei essas referências para pilotar, tipo assim, como ser um bom gestor de pessoa, como ser um bom gestor para cuidar do meu resultado e como desenvolver o meu negócio. A oportunidade, o negócio não pode parar, né? Não pode parar. E a oportunidade, ela pinga o tempo todo. Sim. Qual que é a dificuldade da oportunidade? Fazer ela virar negócio. Esse é o desafio do empreendedor. E é algo que você aprende na raça. Então, por exemplo, o Gabriel, ele pode falar do parque que ele tava lá em Várzea da Palma, né? A gente ficou lá, né? Eu tava no 5º maior parque solar do Brasil. O Caio também ficou lá comigo um tempo. Então, lá era da Comerc, né, um cliente nosso. Cara, os desafios lá eram grandes. Pô, o 5º maior parque do Brasil. 660 megas. Muito grande. Então lá, eu tive que ir pra lá pra ficar no projeto, porque pô, a empresa era muito nova, a gente tava crescendo, então não tinha... vai você, não. Tinha que ir alguém. E eu fui pra lá. Fiquei lá 15 meses, né? Eu participei desse projeto. Quando eu cheguei nesse, ele já tava bem avançado. E depois eu peguei um outro, que é muito importante lá para a empresa também, que é na mesma região, para a Comerc, de 117 megas e meio. E esse eu vi sair do nada e virar obra, virar usina. Que é lá do... Gerar energia. Gerar energia. Eu cheguei lá, era tudo mato, né? Quando eu saí já estava gerando energia. Então era muito interessante, foi muito interessante. E essa foi uma etapa muito importante para a gente, porque a gente precisa, né, vender para o nosso cliente, a gente precisa vender
o comprometimento, né, com o cliente. A gente precisa vender a facilidade, que é o que a gente fala bastante, né? A gente vende a facilidade pro cliente. E precisava ter alguém lá para fazer isso, né? Para acompanhar a obra, para gerir. E eu fui para lá. E aí o Caio acabou indo para lá porque a obra estava muito grande, precisava de bastante coisa. Então ficou quem? Ficou o Brenner, o Luiz, em Camaçari. E, poxa, a gente tava meio que fora de campo. Né? Vocês estavam focados, né? Eu vou dar um passo pra trás pra explicar. Então, na verdade, a gente... Tá vendo como o podcast é um negócio maluco? A gente chegou abordando tantos assuntos aqui, mas eu quero saber exatamente o que vocês fazem. Qual que é o produto que vocês desenvolvem, né? Pra gente conseguir entender exatamente o porquê que vocês têm uma planta em Camaçari, outra aqui que vocês têm aqui em Sorocaba e também em Montes Claros. Isso, então eu vou dar um passo pra trás, porque aí quando eu fui lá pra Bahia, vou voltar no começo, eu e o Luiz, aí a gente foi lá e tal, a gente pegou alguns projetos, então pegamos um serviço de manutenção em um disjuntor. Opa, já tem uma sobrevida de mais 2 meses. E aí a gente fala... sempre assim, né? Um respiro. Mas enquanto esses 2 meses tá rolando, você já tem que correr atrás de outra coisa. E assim vai. E aí o que acontece? E tanto eu quanto o Luiz, quanto o Gabriel, nós viemos da indústria. Então assim, a gente fazia fornecimento de produtos e serviços para a indústria. Só que assim, depois no final do dia, depois que vira energia, se vem do sol, se vem do vento, se vem da termoelétrica, se vem da água, não importa, virou energia, é a mesma coisa. E aí o que acontece? Só que para cada cliente desse, ele fala uma linguagem diferente. Então, ou seja, não adianta eu chegar num cliente que está fazendo uma implantação de uma usina solar e eu falar com a linguagem de um cliente de uma indústria. Então, são linguagens diferentes. Então, o que a gente fez? A gente pegou um contrato numa empresa chamada Renova Energia, fica em Guanambi. Então, assim, e lá nesse projeto eu fiquei 1 ano e meio. Então, eu morei 1 ano e meio em Guanambi. Eu tinha que passar 60 dias na obra e 1 semana em casa. Então foi um desafio gigantesco, assim, tanto pessoal, profissional, assim, porque, assim, a gente quer do trecho, né? Depois você acaba se acostumando. Mas... Vocês assim, sempre estão mudando, né? É inacreditável. E aí o que acontece? Porque aí a gente estava lá nesse projeto como engenharia corporativa, que a gente fala. Então a gente era o olho técnico do dono. Então, ou seja, tem investidor e ele falou, poxa, mas será que tá correto? Então a gente dava esse feedback, falou... dava algumas opiniões técnicas, enfim, de decisões para fazer a implantação de um parque eólico lá. Então a gente era o olho técnico do investidor, essa que é a estratégia, que é o negócio. E aí então assim, a gente conseguiu entender um pouco mais como que é a dinâmica de um parque eólico. Então, ou seja, aí por isso que eu como Pix, que no caso era eu, e o Luiz ficou na base junto com o Brenner para tocar as coisas do dia a dia. E aqui no Brenner falou que a gente ficou off por um tempo. Que eu estava envolvido nesse projeto. Na verdade, o Brenner chegou um pouco depois, né? Nessa época aí era você, o Luiz, e eu ficava só de fora, assim, só dando umas ajudadas, porque eu não... Eu tava trabalhando Você ainda tava em outra... Você tava com o pé lá, outro cá, né? Assim, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu falava, olha, te apresento meu amigo. Né? Opa, entendi. Aqui, que não sei o quê, né? E aí, a gente começou a crescer mais, porque eu tava nesse projeto, então eu tava offline, que eu tinha que estar focado, né? Meu projeto, meu contrato era pra estar na obra o tempo todo. E aí a gente começou a aumentar os negócios, e aí eu convidei o Gabriel para ser o meu sócio na Pix, que ele trabalhava numa empresa chamada Bahiatec, que é da nossa família. Isso. É o maior distribuidor de material elétrico da Bahia e do Nordeste. Uia! Então é uma empresa gigantesca que distribui material, e o Gabriel tava lá como engenheiro de aplicação. Entendi. E assim, a Pix foi formada na Bahia, porque eu já tava lá também, já tinha gente lá, então a gente falou, ó, vem pra cá, que o caminho das pedras a gente tem. O mercado tá crescendo muito. O mercado aqui tá bom, então, ó, você precisa falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Já tem contato, já tem os contatos, já tem o caminho. Já tem network. Isso isso aí. Que o caminho a gente tem aqui. Mas aí, o nosso caminho, como o Caio falou, era na indústria, né? Então, pô, em Camaçari lá a gente tem um polo petroquímico muito grande, tem a Unigel, a Braskem, enfim, tem algumas indústrias lá muito grandes. Que nós já atendemos. Que a gente atende, né? Então, a gente já atendia ali. Né? Eu atendia, enfim, a Bahiatec ali já atendia. Aí a gente montou a Pix lá, né? O Caio montou a Pix lá para atender esse mercado na parte de serviços. Porque a gente vende produtos. Então, vendo produto. Ah, mas quem que vai aplicar? Aí, a Pix aí agora, entra né? a Pix. Exatamente. Tá. Porque como ele vende produto pela Bahiatec, ele falou, poxa, mas
só o produto não é a solução. Eu preciso instalar, eu preciso comissionar, eu preciso testar, eu preciso fazer ele funcionar. Não, e outra, E a né? gente Quando entregava um a gente cliente... entrega essa facilidade, né? Quando um cliente procura, né, geralmente uma empresa de engenharia, geralmente ela não busca só uma parte, né? Ela se sente, acho que o cliente se sente confiante e se sente mais confortável sabendo que pode contar com a empresa em todos os aspectos, desde o produto até a entrega, né? Então, A gente fala isso aí na modalidade turnkey. turnkey, chave na mão. Chave na mão, assim, ó, tá pronto. Tá certo. Então, assim, a gente entrega essa facilidade, né? A gente busca entregar isso aí, porque é aí que a gente se destaca um pouco também do mercado, porque a gente, de fato, tenta entender o que o cliente precisa entregar. Meu, você quer dessa forma, a gente vai buscar pra te entregar. E vocês colocam a mão na massa mesmo, né? Sim, eu bastante. lembro quando a gente falou sobre isso, né? Lá em Sorocaba, na planta que vocês, né? Você e sua esposa nos receberam. Eu lembro que você deixou isso muito claro, né? Que a equipe realmente ela é muito fechada nesse aspecto e todo mundo trabalha junto pra conseguir entregar o melhor. Tanto Né? Surpreender. que nessa reportagem, se pegar eu não apareço. Porque eu tava fora em campo. Tava em campo. É verdade. Aí eu não apareço. Tanto é que a gente acabou não se O conhecendo. Luiz também tava em campo. Tava em campo. É porque assim, né? Você fez aqui em Sorocaba Sim. e lá em Camaçari, eu fico lá em Camaçari. Se pegar todos os takes de lá, eu não apareço porque eu tava em campo. O Luiz tava em campo, a gente tava executando o serviço. Sim. Então a gente. E eu fico aqui batendo papo. Ah, tá bom. Você tem uma parte comercial importante aí, Caio, imagina. Agora, por que Pix Engenharia? Né? Eu acho que é muito interessante a gente falar isso, todo mundo porque pergunta. se você quiser, inclusive, Caio, já pode anotar aí o meu CPF, que é o meu Pix. Brincadeira! Ainda bem que é o CPF, se brincadeira. ela pede a chave aleatória e... Não, é verdade, Aí né? é Sei lá, complicado. traço A, B2. Na verdade, a Pix, assim, assim, eu sempre gostei de nome pequeno, né? Meu nome é Caio, que é um nome pequeno. O nome do meu filho eu coloquei de Dom. É um nome pequeno, então sempre... Porque eu acho que nomes pequenos você acaba gravando Memoriza, mais, né? é verdade. Memoriza. Então, assim, quando a gente foi montar a Pix, a gente pensou em vários nomes, né? E aí tava bem no começo, e todo mundo só falava de Pix. Ah, vai ser o Pix, vai ter, então não Ia existia. surgir o Pix ainda. Ia né? surgir. Sim. Então ele não tava ativo. Então, todo mundo só falava nisso. Eu falei, puxa, é um nome bom. Porque assim, é um nome que tá na cabeça. Então, o cliente que a gente visita, ele vai lembrar do nosso nome. Vai lembrar da Com nossa empresa. certeza. Porque não às tem vezes- nem como. Marcante, Não, né? porque o que acontece, assim, eu falo com causa, né? Pô, às vezes chega um fornecedor, o cara tinha um produto bom, só que não era o momento que precisava. Aí depois falou, caramba, como que era o nome daquela empresa, meu? Aquele careca lá que apresentou, como que era? Velho? E aí você busca, aí vai ver, tipo, Engineer Power Operation, é um nome muito difícil, você não grava. Então, assim, a gente procurava um nome que seja de fato fácil, e assim, que seja chiclete mesmo pra pessoa não esquecer. Então esse foi o primeiro ponto. E outra coisa Aí interessante... ficou Pix Engenharia. Ficou Pix Engenharia. Outra coisa interessante também é a cor, né? Laranja e preto. Por que laranja e preto? Por causa da Harley Davidson. Então eu sou apaixonado pela Harley. E a cor da Harley é laranja e preto. Então o laranja eu busquei essa tonalidade. E aí, de fato, essas são as nossas diferenciais da nossa marca. Não, né? e, Do o legal, nosso e o nome. legal disso é... Ah lá, estamos no site aí da Pix. Exatamente. Olha o Olha lá, Jimmyzinho aí, Jimmyzinho laranja. O carro da empresa é laranja, tá vendo? Gente, muito laranja. legal, né? Isso, e é Isso daqui bacana foi na porque Renova, isso né? Foi na é Renova. Renova, identidade, um projeto né? que a gente falou. Isso traz identidade de Coloca vocês. na Isso é aba muito de bacana. serviços lá. Aí. O Luquinhas aí nos ajudando. O Luquinha é sensacional. Ele é maravilhoso. Ele é bom, né? Esse menino é bom. Esse menino é bom. Esse cara é bom. É um pouco dos nossos serviços, né? Nosso dia a dia aí. Do que a gente faz. Exato. Lauda adequação. É realmente tudo dessa parte de engenharia elétrica e automação vocês entregam. É o nosso dia a dia, né? Então, o que eu tava falando que até a gente vai pra frente, vai pra trás. Aí Normal. eu morei lá em Guanambi durante 1 ano e meio pra entender como funciona o parque eólico. Aí depois disso, eu tinha que entender como funcionava o parque solar, a linguagem do parque solar. Aí eu morei mais 6 meses em Pirapora, uma cidade que fica no norte de Minas, perto de Montes Claros, onde que é a unidade de... Que era no projeto que eu tava. Exatamente. Ah, tá. Então, pra quê? Esses 6 meses que eu morei lá, pra participando desse projeto, no projeto da Comerc, né? Pilotado pelo Mário, que é uma pessoa incrível. Um mineiro cruzeirense. cruzeirense, bom demais na conta. Ah, Gente E aí, finíssimo, mano. nesse projeto, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito incríveis. O Mário é uma pessoa muito legal.
Tem o Rodrigo Mazzer também, que é uma pessoa, meu, que tecnicamente não conheci ninguém igual. Não tem, cara. O cara é tem bom. de tudo. Tecnicamente, o cara... O que você perguntar pra ele, se for de automação, se for de linha de transmissão, se for de equipamento, ele é monstro. Que legal isso, né? Cara, o que parece gringo, Alan? Tem o Alan. O Alan, gente boa também, cara. É que assim, o Alan eu trabalhei mais, porque o que acontece, né? Como eu tava falando, teve esses 2 projetos. Eu fui pra essa usina de 117,5, só que é na mesma cidade que a outra de 600 e poucos mega. Então eu acabei, tava lá, como lá ainda tava tudo mato, eu acabei indo pra outra usina, que era de 600 e poucos megas, e lá tava correria doida. Correria, eu falei, cara, é interessante a gente ter mais um bracinho aqui, né? Alguém aqui pra ajudar. E o pessoal já conhecia o Caio, porque trabalhou com o Caio na Renova. Sim, Renova Energia lá no Parque Eólico. Lá no Parque Eólico, lá em Guanambi. Aí eu falei, cara, chama o Caio, que vai fazer toda a diferença aqui também. Porque, pô, né, tinha muita frente, tinha muita coisa acontecendo. Tinha a subestação acontecendo, tinha o parque acontecendo, tinha muita coisa. Aí o Caio foi pra lá também. Aí ficou eu e o Caio lá. Só que eu ficava lá e cá, né? Eu ficava na de 117 e na de 650 mil. Aí a gente acabou conhecendo muita gente. Só que o Caio ficou 6 meses, eu fiquei 15 meses lá. Porque acabou uma, eu continuei. Você continuou na outra. E esse Alan, ele era quem fazia toda a parte de cronograma. Então ele via a obra e eu falava, pô, bicho, como é que você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Porque ele falou, ó, Gabriel, daqui a pouco vai acontecer isso. Eu falei, cara, planejamento, né? Planejamento. Imagina, sempre passa à frente. Imagina o cara também, aqui em São Paulo. Ele em São Paulo. O cara aqui em São Paulo, vendo o computador dele no Project, ele sabe que, ó, daqui 15 dias vai parar tal atividade porque... Pra começar tal coisa, ou porque isso vai acontecer. Isso, porque uma atividade depende da outra. Sim. Aí ele olhava lá e falou, ó, Gabriel, cara, daqui 15 dias, essa atividade aqui não vai acontecer por causa daquilo. Eu falei, cara, como é que você sabe, bicho? E o cara não tá nem Você na nem obra. tá aqui, cara. Tá vendo, O cara é bom, o cara é bom. Aí ia lá e a gente, enfim, aí a gente seguiu o que ele falava ali e conseguia desenrolar. Mas isso também muito graças ao Cristiano, que era o site, né, da Comer, que era o meu chefe lá na obra, né? O xerife, cara. Aquele cara ali pra gerir uma obra sensacional. Não conheço um cara melhor, não. Aí ficava, né, o Cristiano pilotando as coisas, o Alan, né, na parte de planejamento, dizendo como é que ia acontecer isso, aquilo, pedindo pra gente dar algum suporte. Ficava eu ombro a ombro com o Robson lá, né, que era o planejador direto da obra, que ficava ali. E a gente tinha que tirar, né, essas demandas, eu particularmente, da parte de elétrica. O Gabriel era essa mesma... O responsável. Ele era... Isso. Ele chama engenharia corporativa, né? Então ele é o olho técnico do investidor, né? Então do cara que tá em São Paulo... Que responsa, hein, cara? Aí, por exemplo, o Cristiano é engenheiro civil, entende muito de civil, aprende muito com ele de civil. Só que na parte elétrica ele já não tinha tanto domínio. As áreas se complementam, na verdade, né? Sim. Aí eu tinha que... entender, aí falar, ó, Cristiano, isso é assim, assim, assado, ó, Cristiano, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, na parte mais técnica ali, ó, na subestação a gente tem que ver isso, no parque aqui a gente tem que ver aquilo, e a gente vai crescendo assim, né, então a gente foi ganhando muita confiança com os nossos clientes, tanto que a Renova continua sendo um grande cliente nosso, a gente continua atendendo eles, que é no Parque Eólico, que eles precisam de algumas coisas. O pessoal que sai de lá, por exemplo, poxa, que é normal, né? O pessoal sai de uma empresa, vai pra outra. Sim. Só que é tudo muito pequeno. Então... Vocês podem até sair, mas vão se encontrar em algum momento, em algum dado momento da vida, não é? Assim, tem a parte de implantação, que aí tá todo mundo na obra. Só que termina a implantação, o cara vai para outro projeto, vai para outra empresa. Sim. A gente brinca que no trecho não é tanto amor à marca, à empresa, e sim ao projeto. Exatamente. O cara faz aquilo ali, pô, eu quero entregar essa obra, eu quero entregar esse parque. E é gratificante também, você vê que você tá um passo à frente, você tá mudando o mundo. E o pessoal do trecho, ele assim, terminou a obra, que nem o Gabriel, ficou 1 ano e meio na obra. Então, assim, tinha na obra, quantas pessoas tinha? Se a gente pegar as duas... Só operacional tinha umas 1.200 pessoas. Você imagina, é muita gente. É muita Tirando o escritório. Então imagina, o cara tá 1.200 pessoas logística na obra. Também, é muita gente. E aí ele terminou essa obra, então assim, ele tem que procurar outra. Sim. Então, por isso que o LinkedIn ele é muito importante. Sim, aumenta... Porque assim, o cara vai começar uma outra obra daqui a um pouco, eu falo, puxa, mas eu vi lá na empresa que o pessoal tava fazendo essa atividade, esse serviço. Então assim, ele termina o projeto, ele se empenha ao máximo. Sim. E aí, ele terminando então ele tem que procurar um novo emprego, o pessoal que tá na obra. Sim. Então, isso ajuda muito. Então,
E você vê que, por isso que o LinkedIn é importante pro nosso trabalho. E daí, Pro ramo de negócio de vocês. Agora, como que vocês fazem pra lidar com tanta gente assim, pra coordenar esse time todo? Porque não é fácil, né? É que assim, na obra tem vários escopos, Sim, tem várias empresas que vão sim. comunicando. Então, né, na nossa parte, o que a gente faz mais é a interação com todas as empresas. Aí, claro, aí tem o encarregado de uma, o encarregado da outra. Claro. Pessoal. Eu acho que eu vou conseguir exemplificar. A sua pergunta é porque assim, a gente tem... Como que a gente faz? Tem uma empresa que faz o projeto. Então tem uma empresa que ela elabora todo o projeto de implantação do parque solar ou do parque eólico. E aí depois disso tem uma empresa que chama EPCista. O EPC que é o construtor. Então assim, aí o cara faz o projeto, o construtor constrói. E aí tem uma empresa que chama engenheiro do proprietário. Ou seja, que ela verifica... É um fiscal da obra. É um fiscal da obra. Ele verifica se o projeto, se a construção tá correspondendo. Com o projeto. Ok. E aí a gente fica numa posição que a gente é o validador dessa atividade. Se as 3 empresas estão conversando, se o projeto está executado correto, se a implantação está sendo certa e se a fiscalização está é validando. bem o olho fato. do dono mesmo na obra, né? É bem o olho do dono. É Então, mas esse é o ponto. Como é que vocês fazem pra manter a harmonia de tudo isso? Entendeu? Aí é o carisma. o sorriso. Porque é o fim. Esse sorriso aí, ó. Sério, porque assim, pensa, são muitas pessoas, né? É muito conhecimento técnico de diferentes ângulos, né? E que precisa estar tudo muito encaixado para fazer o negócio funcionar. E entra a dificuldade do prazo, Pra engrenar, de tudo não é? isso, E aí difícil. tem ainda o lance do clima, que a gente sabe que quando a gente lida com obra tem essas dificuldades também. muita Mesmo assim, chuva, você vai na obra, assim, uma coisa que não pode acontecer também, eu vou te dar uma outra dica, se for visitar um parque solar. Você não pode reclamar do sol. Meu, Tá lá por causa disso. Não é mesmo? É 45 graus na cabeça Talo. No talo. o dia E inteiro. dando graças a Deus, porque tá Uma esses 45 lua, na graus. verdade, como a gente fala, né? É assim, você não pode reclamar do sol. Então é assim, é bem. É desafiador também, não é? Mas Como todas as áreas são, a gente sabe, mas assim... Tudo tem seus desafios, né? E como que vocês lidam com essa parte? Porque se tem uma coisa que é difícil, eu acho que em qualquer ambiente, em qualquer segmento, é uma coisinha chamada ego, né? Nossa. E aí? Como é que tá? Aí- Como que vocês se desenvolveram nisso? E como que vocês vêm melhorando essa... Aí eu acho que vem muito de berço, pelo menos pra mim, é muito fácil eu lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu converso com uma pessoa, em 5 minutos eu sei, pô, essa pessoa tem um ego muito grande, eu sei como é que eu tenho que tratar ela. Pô, essa pessoa aqui, ela é muito mais aberta, muito mais compreensiva. expansiva, mais fácil de Isso. conversar? Essa pessoa não, essa pessoa ela gosta de ter a Fechada, essa razão, aqui. ela é a razão, a voz da razão é ela. Aí você tem que saber lidar com as pessoas. Então, pra mim, né, É tranquilo. Você tranquilo conseguiu porque- desenvolver essa habilidade. é porque desde criança eu já venho tratando com meio monte de gente, né? O Caio não falou, mas a gente começou em padaria, né? Nosso pai é do ramo de padaria. meu pai tinha padaria. Então, Meu pai e minha mãe tinha padaria. Então, desde os, sei lá, 8 Meu anos sonho é de ter uma idade. padaria. Ah, não Meu posso ter não, Meu nunca Deus mais. do céu! É, aí você Eu também tenho não, 3 né? sonhos. Eu Não tenho, pode eu não, tenho o se eu sonho de tiver, ter uma pode. padaria, de ter uma sorveteria, que eu sou apaixonada, e uma papelaria. A que eu sou papelaria do- não, mas A do papel carta. Sou a louca padaria da do meu- papelaria. uma padaria do meu pai, que era lá no Taboão da Serra, de São Paulo. Fazia Gente. sorvete. Aí eu lembro muito claramente do cheiro de álcool, porque na época a máquina que fazia era com álcool. Um cheiro de álcool danado pra fazer o sorvete. Você lembra? Eu também lembro do cheiro de álcool, mas é da cachaça de sabe? Fina demais. Bom, viu, menino? Falou com mineiro. torresminho. Nossa senhora. Olha lá, mineiro já... Não Ah, é? meu É o pai, cheiro viu? Lá também tem o cheiro do álcool. É da cachaça É, de mas, Salinas. assim, até bem lembrado do Gabriel, assim, eu ia pra padaria com meu pai, eu tinha 8, 9 anos. É. E aí a gente ia lá, ficava servindo nas mesas, servindo no Meu balcão. Deus. Então, Aí depois Eu amo o ambiente de Aí- aí- padaria. aí- Eu não não, eu sei também, eu sou explicar, assim, apaixonado por padaria sabe? também. Eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. Eu acho aconchegante. Mas eu gosto de ir agora, pra ter, não quero não. Ah, não, óbvio, né? Acho que cada negócio tem os seus desafios, Sim. né? E não deve ser fácil trabalhar nesse ramo alimentício e tudo Ah, mais. não. É complicado. É complicado. É. Aí depois, quando a gente ficou mais velho, com 10, 11 anos, aí a gente ia pro caixa, e aí ficava no caixa. Aí o caixa mais mas eu velho, ainda viu? passando dinheiro, Pix, né? Aceita o Pix. Não tinha, né? Não tinha Mas- Pix mas ainda, né? tivesse, na época, novidade não, né? Mas já tinha saído daquele cartão de crédito, lembra? Que passava pra... Nossa, pra saudades. marcar? Sim. Então, não. Você não vai lembrar, Você não. não vai lembrar. Mas é um cartão de crédito que você colocava
aqueles Papel carbono. Papel carbono para você pegar ali todos os dados do cartão e anotava para você mandar para Mastercard, para o banco, para sair dali. Então você não tinha maquininha. O Vale Refeição era em então papel. essa parte eu também não lembro, não. Vocês estão entregando a idade de vocês aí. Eu não sei. O Vale Refeição era em papel. Tinha ticket de... Os caras estão falando da época da prensa, pô. Mais ou menos isso. Do pergaminho. Exagero. Lá em Minas chama de borrachudo aí também, não vai a lembrar também promissória. Eu lembro quando eu tava no prezinho, tinha aquele que a professora colocava o papel. Ah, não, isso é gostoso. Você Naquele ficava cheirando a cheirando folha? álcool. Oh, bom demais, cara. Então, Aquele ali é bom. aí, pô. Era o prazer do para casa. Aí, enfim, Bom, né? na época... Mimeógrafo. Aí, ó. Luquinha salvando Acho que Tá vendo? Acho que nem a professora sabe que o nome é mimeógrafo. Difícil o nome, né? Então, aí, a novidade é que tinha agora a maquininha de cartão, que era ligado na linha telefônica, então você tinha que ter, e pagava... Muito. Se eu não Pagava me engano, muito. Pagava muito, se eu não me Fax engano. também, né? Cada tentativa de passar passar o cartão era um pulso que pagava. Caraca, Porque isso, na não, época era pulso, né? Era Não é- pulso. Isso eu lembro. Isso eu Aí. lembro. Então, na época que eu fui pro caixa, era isso. Só que eu comecei a trabalhar também com uns 8, 9 anos. Aí, Ah ó, lá! era isso daí, ó. Gente, Aí lá. você colocava o cartão aí em cima, passava É essa isso. parte que tá escrito Diners Club, Credit Card, aí você É, colocava e era os dados do autorrelevo, cartão. né? Era autorrelevo. Que legal, Por isso que o gente. cartão antes era autorrelevo os números. Por causa desse bicho aí. Pelo menos eu acho, né? Não, usava pra faz isso. sentido, Faz um faz tempinho, sentido. Oi, como as coisas evoluem, né? Hoje em dia a gente Pois encosta é. o relógio, cara. Não, E paga, não é? Não, Nossa. né? Hoje é complicado. Dá até um certo medo, porque cada noite que você dorme e acorda, já tem uma tecnologia nova verdade. surgindo, algo novo Lá acontecendo. lá na China o pessoal paga com a palma da mão. Vai lá, coloca a palma da mão no equipamento, que paga. Não, isso traz muito pro nosso negócio também. Eu vou falar porque da experiência que eu tive com minha avó, que Deus a tenha, né? Falecida avó. E aí eu fui explicar pra minha avó com o que eu tava trabalhando. Moço, mas deu trabalho, viu? Por quê? Porque eu fui falar com ela que era um parque eólico. Pô, vó, o nosso projeto a gente trabalha com energias renováveis. Aí ela, CEMIG? Falei, não, vó, também. Mas calma aí. Aí eu mostrei uma torre pra ela. Nossa, é grande, né? Faz muito frio? Falei, não, vó, não é um ventilador. Aí você tem que ir pegando o timezinho ali. Não, tem essa dificuldade com minha mãe ainda. Que Às vezes eu legal. falo com minha mãe, pô, meu, eu tô trabalhando, eu tô numa usina fotovoltaica aqui. Ela é das placas? É? Falei, é das placas, mas e a gente chama de módulo. Então, assim, é bem diferente. legal. E a gente acompanha essa evolução, cara. E Na essas Pixel, coisas, né, que normalmente esses parques, eles são no meio de um nada. Sim. do nada. Porque nada mesmo. o terreno tem que ser muito barato, né? Então, por exemplo, vou fazer um parque no meio de São Paulo. Não vai, porque o terreno é muito caro, não vai compensar. Né? E tem que ser no meio E nem de um tem nada. espaço suficiente pra tudo isso, né? Vamos então, dizer assim. Por exemplo, Hélio Valgas, né, que foi a usina de 600 e poucos mega, de ponta a ponta nela, né, na perimetral dela, eu acho que dá uns 10, 15 quilômetros que você anda. Ô, louco! Você anda É 10 muito quilômetros grande, assim, cara. ó, de Ou se linha puder reta. colocar a imagem, vê se você acha. Meu De pai. Hélio Não, a gente Valgas. tem. Não, a gente Cara, vai colocar gigante, foto, sim. Cara, gigante, O pessoal da produção E consegue você colocar anda pra gente. de carro, esses 10 quilômetros, Tem você que- olha pro lado, você só vê placa. Você não Hélio vê Valgas. outra coisa. Você só vê placa É solar. 1.200.000 e poucos mil módulos, placas Módulos. solares. Plaquinha. Sabe essas milhão. placas que põe em Sim, casa? sim. Então, É 1.200.000. Você olha de longe assim, parece que você tá vendo um rio, cara. É, Tem uma imagem parece que você um lagão tudo gigante. um lago gigante. Que você Quando chega você perto. tá É próximo. fantástico, assim. Que Eu acho legal. maravilhoso. É maravilhoso. Então, E é pra uma quem... coisa, e é uma coisa que tá crescendo muito, né? Porque se tem algo que vem ganhando cada vez mais pauta, né? Na verdade, que é uma pauta que vem ganhando cada vez mais voz, vamos dizer assim, sim. é sobre sustentabilidade, energia renovável e tudo mais. Então vocês acertaram no segmento mesmo, né? E o engraçado é que, por exemplo, você vai nessas cidadezinhas do interior, todo mundo se conhece por nome. Por exemplo, Várzea da Palma, que a gente tava, tinha 2 semáforos na cidade. 2 semáforos? 2 semáforos na cidade. Quantos habitantes? Com a 5. obra... Não, com a obra dobrou o número de habitantes, né? Mais ou menos assim. E aí sei lá, ia na padaria, na farmácia, no mercado. Aí, você é de que empresa? Não, eu tô lá nas placas. Tô lá nas placas. Tô lá nas placas. É mais fácil, né? A pessoa anda, mas isso daí esquenta a cidade, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Ou senão você tá lá no eólico, aí, pô, você tá andando, aí você para numa fazendinha pra você pegar uma informação, ou pra, Aham. né, aí tem uma casinha, aí o pessoal falou, meu filho, mas deixa eu falar, você trabalha nesses ventiladores, né? Meu filho, Nos catamentos. Nesses ventiladores. Nos catamentos. Nos catamentos. Olha aí.
Cara, Olha o gigante. tamanho disso. Isso é uma parte. Isso uma daí parte. deve É uma parte, pegar. É que assim, né? É que não Gente, chegou, vários- não são chegou vários- nem Por no drone, barril que tem aqui. por drone deve ser uma imagem fantástica, Acaba a né? bateria do drone. Não dá. O Acaba pessoal a vai bateria pra do tirar a foto de drone, tem que tirar umas 3, 4, assim, de longe pra você conseguir pegar tudo. Porque nem o drone consegue pegar até o final. Ô, louco. Do começo ao fim. A unidade Montes Claros surgiu por conta disso. O que acontece? Tem a parte de implantação do parque, e aí tem essas 1.200 pessoas, 3.000 pessoas na obra. Aham. Quando termina de implantar o parque, pode deixar a imagem que eu vou usar ela, você vai entender. Luquinhas, né? Né, Lucas? Lucas, maravilhoso. Obrigado. O problema dele é que ele é corintiano, mas tá tudo certo. Você é corintiano, Lucas? Ah, meu pai. Ah, mas tem 2 corintianos aqui Cruzeiro também. Esporte Clube, cara. O maior de Ah. todos. Cruzeiro é tão bom e tão bonito que o Caio veio de azul e branco. Magnífico. E você tá de preto? Mas aí, Corinthians, né? É, pô, o nome da Pix, né? Ah, entendi. Eu tenho que Não. fazer o meu lado, cara. Ah, então tá bom, tá vendo? Aí o que acontece? Vem a parte de implantação e, pô, imagina o trabalho que dá pra fazer um parque desse. É gigante o negócio. E aí, até explicando pro pessoal que tá em casa, pra eles entenderem. E, mãe, assiste aí, você vai entender melhor agora. Você vai entender o que eu faço. E aí, a parte de implantação, o Gabriel, que faz engenharia do corporativo, o Caio. A gente também tem um time de comissionamento, que é o nosso negócio lá na Bahia, o Gabriel explica daqui a pouco, que atua na implantação do parque. Depois que o parque está implantado, todas essas 1.000, 2.000 pessoas saem e vão para outros projetos. E aí fica a parte de OIM, que é para manutenção do Operação parque. e manutenção. Operação e manutenção do parque. Então você tá vendo esse matinho aqui? Claro. Não pode ter. Então a gente entra com a equipe de supressão Ele não vegetal. pode crescer muito. Não né? pode crescer muito. Não é que não pode ter. Não pode crescer tanto. Porque senão faz Porque sombra senão na acaba placa. atrapalhando. Exatamente. Exatamente. Essa placa, ela vai girando, né? Vai Ela seguindo acompanha o sol. Ela segue o sol. Que nem o girassol. É que nem um Exatamente. girassol. Ah, exato. que coisa muito linda, bacana. gente, que poético. É, cara, Ai, amei. eu acho fantástico. incrível. É fantástico. É assim, é uma experiência que eu gostaria que muitas pessoas tivessem, porque a primeira vez que eu fui, você ouve as placas, né? É sensacional. Que legal. É sensacional. E aí, essa parte de OIM que a gente atua. Só que a gente atua entregando soluções para OIM. É diferente. O cara tá lá no parque, igual o Gabriel falou, é no meio do nada. De fato, é difícil o acesso. Então, em Montes Claros, tem muito parque solar, tem muita usina. Os maiores projetos implantados hoje, É no norte de primeiro, Minas. o segundo e o terceiro, tá no norte de Minas. Tá na região Janaúba, Quinto, Jaíba e Janaúba. Aí, É. assim, aí depois disso vai um pro Piauí, e aí Sim. depois o quinto, que é o de Hélio Vargas, fica em Várzea da Palma. Então, Várzea assim, da Palma. grande parte dos projetos que estão implantados, que estão em implantação e novos projetos, estão na região do norte de Minas. O norte de Legal. Minas tem o melhor sol do Brasil. O melhor sol do Brasil tá lá, então lá chama Rota do Sol, porque de fato lá tem muito sol. Então 7 da manhã o sol já tá ardendo. Então assim, e aí qual que é Lá a é ideia? quente. A gente, como o Breno tá falando, a gente atuar no time de OIM lá. Exato. Entendi. Aí, por exemplo, E aí, digamos que teve realmente esse matinho que nem você comentou, tem que estar sempre periódico. periódico. É periódico. Isso. Aí A su- acontece precisa, sei lá, quebra uma placa, não quebra, mas sei lá, acontece alguma Quebra, coisa. Ela quebra assim, Quebra. Aí tem que fazer manutenção. troca Aí ela, já vai lá, substitui. troca. Não Exato. só isso, mas É ela... Tem vida já. útil? Como que funciona? Tem. Normalmente o parque, né, normalmente, tá? Ele é um projeto de 25 anos. 25, 30 anos, né? Na verdade varia de 20 a 30 anos, mas 25, Tá. média. Então é 25 anos que ele vai estar muito bom em operação. Aí depois disso, né, a manutenção... Começa- Isso, porque aquele carro... você Igual comprou- carro. Isso, você comprou um carro Sim. novo. Vai fazer a manutenção de 10 mil. Troca de óleo, não sei o que, nem dá problema. O carro tá com 100 e poucos mil, já... Pneu, Isso, aí correia já deu dentada, muito trabalho. e não sei o quê. Então, a curva de manutenção do parque é essa. Então, com 25 anos, a manutenção já está muito alta. Aí, o que vai fazer Compensa- depois de 25 anos? Retrofit. Retrofit. Retrofit, trocar. Devolve todo, fala muito obrigado, valeu? Não sei. Aí, daqui 25 anos, A gente, vende isso daí, né? aí a gente vende essa facilidade. Pergunta, já que vocês trabalham nessa parte de energia renovável e tudo mais, as placas, elas conseguem ser reaproveitadas? Existe um processo de reciclagem para isso ou não? Vocês sabem? O que acontece, como isso é um projeto novo, né? Então, assim, as placas, elas... É curiosidade minha, tá? Claro, Sim. o que acontece? Hoje ela tá implantada e daqui a 25 anos ela vai perdendo a eficiência dela. Sim. Então, assim, você pode fazer parques menores, você pode fazer assim, tem empresas de fabricação de módulos nacionais, mas, ou seja, de via de regra, você consegue reutilizar ela em outros projetos com Tá. menor eficiência. E também, por exemplo, como tudo na vida, as coisas vão evoluindo. Um carro, antigamente, um Opala, fazia, sei lá, 4 km com 1 litro de gasolina.
Aí você pega os carros mais recentes, fazem 13, 14, carro elétrico, que aí já não, né? A placa é a mesma coisa. Então a gente tem lá a placa, antigamente a placa que gerava, não sei, vou chutar um valor aqui, 100 watts. Aí agora a gente tem placa de 650 watts. 700 watts. Então o mesmo uma tamanho potência, né? aumenta muito. Entendi. Aí, por exemplo, poxa, Hélio Valgas, que eu não lembro de cabeça o tamanho dela, né? Ah, beleza, daqui 25 anos eu vou ter placas muito mais eficientes. Será que não compensa eu trocar? Porque eu já tenho a área, eu já tenho tudo. Já tem a instalação ali, então é só trocar a placa. Muito minha geração. Exatamente. Então, assim, o que vai evolui acontecer? muito, né? O que vai acontecer depois? Não sei. A gente... Mas a placa... Mas vocês vão seguindo a tecnologia. O fato é, daqui a pouco a gente vai entregar essa facilidade, porque a gente vai acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, né? E aí a gente vem modelando nossas unidades de negócio, aí daqui 10 anos a gente tem uma unidade de negócio aí para fazer essa... Com certeza. E como são essas parcerias que vocês fazem com os fornecedores de vocês e tudo mais, assim? Porque vocês têm aqui, eu lembro no dia que nós conhecemos aqui em Sorocaba, vocês têm, né? Uma estrutura muito legal. A gente tem, assim, falando um pouco mais da nossa empresa de fornecedores e parceiros, nós temos a nossa unidade de Sorocaba, que aí eu vou falar dela, eu vou falar dos nossos parceiros, e aí a partir daí a gente vai falar cada um da sua unidade, né? Então aqui em Sorocaba a gente tem como grande parceiro de negócio nosso a ABB, que é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias de automação e de eletrificação. Então ele é o nosso grande parceiro, então a gente faz a montagem de painéis de baixa, média tensão, automação com produtos da ABB. Então ele é o nosso grande player e por acaso tá em Sorocaba também. Legal. Então a gente tá bem pertinho um do outro e aí assim, a gente é um grande parceiro de negócio, a gente já tá faltando só sair o papel assinado do selo que chama Value Provider. É um parceiro de valor que fala, então assim, a gente tem que atender vários requisitos de qualidade, de desenvolvimento, de equipamento, de treinamento, que aí a ABB, ela diz que ela empresta o nome dela para a nossa empresa. Então, o mesmo trabalho que a ABB como service faz, a nossa empresa Pix também faz. Isso. É que assim, né? O equipamento é da ABB. Quem que é o melhor para falar do equipamento? O fabricante. Sim. Você tem um carro da marca X, você vai na concessionária da marca X, né? Então, a ABB, ela é uma parceira muito grande nossa nesse sentido, né? Que aí é voltado para a parte de montagem de quadros e painéis, e essa parte que é de service, que é a service eletromecânica, que aí já fica na unidade de Camaçari, né? O principal, né? Que, como eu falei, quando surgiu a Pix lá era para fazer isso. Entendi. Isso. Porque o Luiz, que é o sócio nosso, eu garanto para você que ele entende mais dos produtos de service do que o próprio pessoal da fábrica da ABB. Ele pega... Ele é fuçado, cara. Não, cara, é bom. Ele pegar um disjuntor aqui, ele desmonta ele inteiro, coloca parafuso por parafuso na mesa, e remonta e não falta não sobra nenhum. Ele é o cara mais organizado que ele, não conheço. Ele cheira o disjuntor, já sei qual é o defeito. Exatamente. Que legal, né, gente? Ele é incrível. Esse Value Provider é um selo que vai vir para Pix, né? Que, como o Caio falou, a gente já participou dos processos, né? Porque com a empresa também, né? Tem que ganhar esse selo e demora um pouquinho por causa da maturidade. Sim. Também. Sim. Então, a gente vai ganhar esse selo porque aí a gente vai ser como se fosse um credenciado da ABB para manutenção. Mais ou menos. Olha o reparo de equipamento, isso, né? reparo dos equipamentos. Tá. E isso é um dos escopos da Pix de Camaçari, que é fazer esse... Isso, que o Gabriel ele é o gestor e o responsável pela unidade de Camaçari. Isso, eu junto com o Luiz ali, né? Isso. E uma outra coisa também que a gente faz bastante lá, que é da unidade de Camaçari, é o comissionamento. Aí você vai falar, poxa, mas o que é o comissionamento? Comissionamento é de pagar? É comissão? o comissionamento, um parque daquele tamanho. Antes de apertar o botão para iniciar, para começar a gerar energia. Começar a funcionar. Quem me garante que tá tudo certo? Que teste que foi feito? Aí a gente vai... Qual é a garantia? Quem me garante que a placa tá boa? Exatamente. Quem me garante que a placa, por exemplo, a placa é de... Ela veio lá da China, rodou 2 meses de navio. Chegou de navio... 5 dias de caminhão. Caminhão, chegou, ficou não sei quanto tempo num container fechado ali na obra, até chegar o momento dela ser montada. Dela ser instalada. Aí ela foi montada, aí passou pedra em cima... Pedra não, né? Mas poeira, mato, sol, chuva e tudo mais. Aí depois de
7 meses foi apertar o botão pra ela começar A realmente funcionar. Quem me garante que ela tá funcionando? Porque assim, né, um fato curioso. A placa, eu só preciso do sol pra ela gerar. Eu não preciso ligar nenhum cabo nela. Se eu pegar uma placa solar e colocar no sol, Ela já tá gerando. Uhum. Eu não preciso apertar um botãozinho, ela já tá gerando ali. Então quem me garante depois de algum tempo dela vir da China, ser fabricada lá, chegar aqui, ser montar... Quem garante? O comissionamento. Então a gente pega o comissionamento e a gente consegue dizer pro nosso cliente se tá certo, tá errado, se vai funcionar, não vai. E se não vai funcionar, o que a gente precisa trocar. Então a gente faz essa parte também por Camaçari. Né? Claro, mas poxa, então você não atende se for uma obra aqui em São Paulo? Não, pô, eu tô com minha equipe tá aqui em São Paulo fazendo atividade. Não, já tive equipe fazendo atividade em todo canto do Brasil, até fora do Brasil a gente já foi. Sim. Olha só, cruzando as fronteiras aí. A gente... Da África, A gente fez lá na África, a gente fez Que legal. a gente fez um comissionamento. Até um case interessante de a gente conversar. A gente até falou no dia a da gente entrevista. comentou a verdade. Lá a gente fez um comissionamento de 2 hospitais. Num desafio gigantesco. Que tava na época da pandemia. E aí... Tava... Assim, no Brasil tava ruim. Imagina no Congo, na África. Então foi um momento bem difícil. E assim... E foi onde Muda a mentalidade passar por uma situação como essa, né, Caio? Foi bem desafiador, assim, porque imagina, o hospital tava quase pronto, tava pronto, na verdade, e aí precisava fazer o quê? Porque assim, ele tem um time a construtora, tem lá, e tem um pessoal que faz a instalação. Só que esse trabalho mais refinado pra verificar se o cara passou o fio, colocou o painel, conectou correto, então tem que fazer alguns ensaios de validação, Sim. tem que ter alguns equipamentos específicos pra validar. Sim. Isso. Então é o nosso know-how isso daí. E aí o cara ligou pra um, ligou pra outro e ninguém queria ir pra lá. E aí assim... Eis que surge aí vocês. falou, Caio, o desafio é esse, você vai? Eu falei, topo, vambora. Vamos lá, assim, por 2 fatores. Um porque era interessante pra nossa empresa como know-how. E outro ponto muito Ganhar interessante alguns também. meses de sobrevida também. Ganhar alguns meses de sobrevida. Não, e outra, pelo propósito, né? Pelo propósito, então De isso vocês também, estarem no lugar... Porque eu acredito muito nisso, né? Vocês estão... Nada acontece por acaso, né? Sim. Estão no lugar certo, no momento certo e na hora que realmente vocês precisam mostrar quem vocês, né? Por que vocês estão aqui no mercado. E aí, assim, a gente... E de fato, porque, imagina, o hospital estava pronto, um monte de gente morrendo porque não tinha leito, porque não tinha hospital, porque não tinha nada. E faltava alguém pra apertar o botão, como minha esposa fala. Eu falei, você vai lá, aperta o botão. Eu falei, quase isso. Então, assim, e aí nós nos propomos a ir pra lá, então foi um momento bem difícil. Então, Vocês ficaram quanto tempo lá? ficamos 40 dias. E aí, Nessa assim... eu pulei, eu não fui nessa viagem, não. Foi Não, o Caio, não, foi foi o Caio, né? E aí, pra ir, por Luiz exemplo, também foi. as fronteiras estavam fechadas pra ir pra lá. Então, só tinha um jeito de ir pro Congo. Porque tinha um caminho que ia pela África do Sul, um caminho que ia pela França, um caminho que ia para Dubai, para Alemanha, então só tinha um caminho, que era de São Paulo, Etiópia, Congo. E na Etiópia tava tendo guerra civil, foi um momento difícil, bem desafiador. Né, bem difícil. E aí a gente foi lá, aí a gente comissionou 2 hospitais lá, que são nas maiores cidades do Congo, que é em Brazzaville e Pointe-Noire. E aí foi um projeto bem interessante. E foi muito, assim, no final do dia foi muito, muito prazeroso, porque a gente ligou o hospital hoje, amanhã ele já tava com 100% de ocupação. Meu Deus. Imagina, assim. E vai ter de novo, Quantas né? vidas vocês já, né? Pensando nas consequências, né? Assim, do trabalho que vocês desenvolvem. Quantas vidas, nesse caso, vocês conseguiram salvar, né? Ajudar a salvar, Sim. ajudar né? A gente É um trabalho muito sério. Assim, a gente contribuiu bastante, né? Com esse desenvolvimento de lá. Que Enfim, legal. A gente tem uma atividade muito, muito próxima com esse tipo de atendimento lá. Então, não só com o hospital, mas também teve outro projeto de água para todos. Então, tinha vários poços lá para acho que 2.000 e poucos poços na região lá do Congo. Então, em construção de indústria. Então, assim, um desenvolvimento muito grande lá. Não só, assim, econômico, mas social também, porque isso muda muito o jogo. Não, com certeza. Muda muito a vida do pessoal de lá, muda muito. Vocês... Dá pra perceber que vocês têm essa visão, né, assim, de pessoas muito, muito bem definida. E o fato de você, né, Caio, ter ido pra lá num momento bem delicado, que era incerto pra todo mundo, né? E foi quem? Eu e o Luiz. Então, a pandemia foi uma coisa que pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Ninguém, e aí eu não falo de Brasil só, eu falo num contexto mundial. Nenhum país estava
esperando isso acontecer. Ninguém estava preparado para isso, né? Assim, alguns países mais desenvolvidos conseguiram ter um desenvolvimento melhor em partes, né? Mas teve fatalidade no mundo todo, né? O mundo todo sofreu, E de verdade, a economia sofreu tudo, né? no Brasil tava ruim, na África tava muito pior. Eu imagino. Muito Realmente a gente consegue imaginar. pior. Muito. Mas parabéns pelo trabalho que muito vocês obrigado. desenvolveram lá. Isso realmente mostra que vocês estão no caminho certo, né? Porque para vocês conseguirem colocar isso em prática, né, mostra que o propósito está bem alinhado com aquilo que vocês realmente nasceram para fazer, né? É o nosso desafio. Com certeza. E agora, como que tá esses projetos? Como que estão, na verdade, os projetos atuais de vocês? Então, o Gabriel estava explicando sobre as atividades que ele fazia, né? O condicionamento lá em Camaçari. E aí surgiu a unidade de Montes Claros, no norte de Minas. Que é onde tem o melhor sol do Brasil. Tá lá. O melhor sol tá lá. tudo. Minas é o topo do mundo. O centro do mundo. Foi é falar Minas com o Gerais. mineiro Pelo amor raiz, de né, Deus, cara. gente? Tem lugar melhor no mundo que Minas, não. E aí, o Caio brinca. Pô, você prefere ir pra Dubai ou pra Minas? Se perguntar pro Breno, ele prefere ficar em Minas, cara. Eu sou dele. Sério? Eu gosto demais da minha terra. Que legal, que É um legal. pessoal bem caloroso, assim, né? É verdade. Então, o que acontece? Surgiu o projeto de Minas Gerais justamente depois que a gente sentiu essa dor do cliente. E você perguntou há um tempinho atrás sobre como era gerir, como era vivenciar todas essas pessoas. E eu acho que a palavra certa é relacionamento, sabe? Relacionamento. Eu assisti um treinamento recente do Ricardo Ventura. Não sei se você conhece, Engenharia da Persuasão. Fantástico treinamento. E aí ele dá uma palestra que ele explica sobre o espelhamento e sobre sentir a dor do próximo de fato, sabe? Não só da boca pra fora, né? Não, tipo, tem a palavra, todo mundo fala a frase, pô, pratica a escuta ativa. Mas o que é praticar a escuta ativa? Sabe? O que é prestar atenção no que o cliente quer? Isso faz toda a diferença. E por isso que eu fui pra Minas. Pra gente vender solução. Eu brinco que Minas Gerais, Breno, o que você vende? Cara, eu vendo solução. Eu chego pro cara e eu sinto a dor dele. Como que eu posso te contribuir? Eu vendo a facilidade, eu vendo ombro a ombro com ele. Assim, eu não sou o cara que tá ali pra tirar o pedido. Eu não sou o cara que tá ali pra pensar no faturamento. Não, eu tô ali pra ser ombro a ombro. E às vezes eu sento pra conversar com alguns clientes e parceiros nossos. Cara, eu sei que aquilo ali não vai me gerar nenhum faturamento, aquilo não vai me gerar nada. Mas eu tô ali pra contribuir com ele Com de certeza. fato, sabe? Hoje não gera nada, amanhã ele tá em outra obra, amanhã... E se amanhã ele não tiver em outra obra também? Tá tudo bem. Sabe que a gente tá falando de propósito agora? O propósito é esse, é contribuir, sabe? É isso quando aí, você servir, alinha. né? Exato, você alinha na sua vida o que você gosta muito de fazer com o seu propósito como pessoa. Recentemente, vou até mandar um beijo pra ela, Milene. Pô, a gente tava tendo uma discussão gigantesca, assim. E ela, cara, porque você não me escuta direito? Eu prefiro muito mais o Caio do que o Brenner. Eu falei, como assim? Ah, não. Mas eu sou Caio também. Exato. Eu sou Caio também. Ela falou, porque não é Caio Brenner, né? Exatamente. Não, eu gosto quando você tá só no modo Caio. Eu falei, o que é o modo Caio? Ela, não, que o Brenner é gestor. O Brenner, você conversa com o Brenner, ele não te ouve direito. Eu falei, cara, e eu levei isso pra vida. Inclusive, ela me mostrou uma tirinha que eu achei fantástica. São 2 dinossauros. E aí um tá triste. Aí o dinossauro pergunta pro outro, cara, você quer suporte ou conselho? Aí o outro falou, eu quero suporte. E ele fica calado do lado do cara. Isso, na hora que eu peguei isso pra levar pra vida e como reflexo pros nossos clientes, mudou bastante. Eu tive agora com um cliente na Indy, fantástico, cara. Pô, do meu tamanho assim, parece um viking. Ivanildo, abraço pra você, meu querido. Ele é gaúcho? Bate, tu é grande. Ai, meu filho, eu sou mesmo. Sul e Minas. Sul e Minas. Não, aí fica uma mistura de sotaque, porque tem cara do Sul, cara da nossa, Paraíba, uma confusão do lá. Piauí, do Maranhão. tem Mas é de todo assim que é canto. gostoso. E aí, a gente, com o Ivanildo, eu trouxe um relacionamento muito bom. Ele tava precisando de ajuda lá numa demanda que foge até bastante do nosso escopo, assim. Ele, cara, me ajuda a achar essa bateria aqui. Eu peguei pra mim. Falei, cara, tá, deixa eu ver se eu Vou ajudo. ver se eu consigo. E aí eu fui dar um follow-up pra ele, foi tipo assim, pô, Ivanildo, tá difícil, cara, mas eu tô tentando. A resposta dele foi, Brenner, esquenta não. Eu sei que é complicado. Só que eu pensei nisso, e você pode buscar dessa e dessa forma. Você entende que o meu cliente, ele me deu o problema e ele me apresentou a solução? Eu peguei o áudio dele e falei, caramba, eu vou fazer isso. Ou seja, na hora que eu conversei com ele, ele só queria suporte. Tem muito cliente que assim, às vezes o parque tá no meio do nada, e às vezes você vai dar uma atenção pro cara ali, ele fala, caramba,
Sabe, na psicologia, tem Sim. a teoria do novelo de lã. E aí você começa a conversar com a pessoa, aquele novelo desembaraça. A Exatamente. terapia é bem isso. É, porque as respostas sempre estão dentro de Da nós, na gente, verdade. A gente só exato. precisa encontrar as pessoas corretas Não, ao e longo olha da que nossa fantástico. trajetória, Às vezes né? o cliente conversa comigo, ele descobre a solução pro problema dele. A Unigel é um exemplo muito bom disso. A gente fez uma parada na Unigel, e aí, forte abraço também pro Vitor. Vai ficar igual a música dos Racionais, né? Dando salve pra todo mundo. Mas não, o Vitor é um cara assim, foi um momento bem conturbado da parada e a gente tinha que entregar uma solução pro cliente. E aí a gente entregou a solução da melhor forma e eu criei um relacionamento muito bom lá. Bom mesmo. E aí o Vitor, como é gerente, ele indicou para outros colaboradores. Então, foi antes de ontem. Um cara chegou para mim e falou: pô, Breno, eu tô precisando trocar um óleo num transformador, 100 e tantos litros de óleo. 18 litros de óleo, um negócio assim. E não é uma demanda que fazia muito, não faz no nosso dia a dia, não faz Sentido, parte do tá. nosso escopo. Mas eu parei para ouvir ele. E eu dei atenção para ele. Falei, cara, eu vou tentar te ajudar. Mesmo não fazendo parte, eu vou te ajudar. E aí não fazia muito sentido. Hoje, antes de eu vir pra cá, ele, pô, Breno, a demanda lá do óleo, eu superei. Mas, cara, surgiu 3 disjuntores pra fazer manutenção. Aí é o Luiz. Aí, você entende que, assim... Uma coisa vai abraçando a outra, né? Eu ouvi ele. Então, assim, o que eu brinco que eu fui pra Minas pra fazer o mineirês. Cara, eu vou sentar, vou tomar o café e eu vou buscar a solução pro meu cliente. Como? Não sei. Eu tenho que atravessar o continente? Atravesso. Eu tô ali para entregar. O pessoal de operação e manutenção do OIM do Parque Solar é muito isso. Tá. Claro que eu puxo pro meu negócio, né? Vamos ver a longo prazo. Você tem... Ali é cabo para cima e para baixo, né? Sim. Como tá a manutenção preventiva dos seus cabos? Você tá dando atenção? O parque tá na garantia ainda? Tá? Não tá? Pô, o circuito saiu. Deixa eu localizar essa falha. Aí tem a parte de supressão vegetal, lavagem Supressão de vegetal, módulos. por exemplo, o parque é muito bonito, você viu. Tem um matinho ali, mas ele não pode ficar tão grande. Tem a parte de supressão vegetal. Só que lembra da poeira? Norte de Minas no meio do nada? Poeira no módulo diminui a eficiência, diminui a geração. Cobrindo ele, né? Você tá Ele tem que cobrindo ele. Exatamente. Então alguém tem que fazer a limpeza dos módulos. Então eu tenho minha equipe pra isso, cara. Aí quando você lava a placa, e aí quando você lava o módulo, aí cai água na terra. Aí quando cai água na terra... Aí A grama nasce o cresce. matinho. Exato. E Então assim assim, eu vai. tô ali pro dia a dia com A o cliente, manutenção sabe? é constante, né? Eu tô ali pra tomar um cafezinho mesmo. A gente falou do Mário. O Mário é mineiro, de Várzea da Palma. Você fala com ele, e aí, Mário? Ele, bom, meu filho, as modas. Mário. Mas eu acho isso fantástico, porque assim, você tem uma coisa que o empreendedor precisa é de cliente, né? E o cliente precisa de outras empresas e de outros empreendedores também. É uma troca. E pra Pix, o nosso cliente é o nosso melhor vendedor. Não, exatamente, exato. porque Isso é um muito bom claro. trabalho que vocês realizam automaticamente vem uma indicação Exatamente. real, né? Não é nada fake, né? Não, É que assim também, a obra, né? Aí, vamos lá, na obra. Aí tem um time do cliente que é de obra. Não que seja o maior inimigo, mas o OIM é muito chato com a obra. Tem Por que quê? ser. Porque é aquilo, você tá construindo sua casa. Você vai deixar o pedreiro fazer do jeito que ele quer ou do jeito que você quer? O negócio é seu. O Exatamente. OIM Vai é morar quem ali, vai né? herdar o obra. parque ali, a obra. Então ele é chato, mas é chato, mas todo mundo se entende, né? Exigente, Entendi. vamos Isso. dizer assim, né? E como a gente fez um serviço muito bom, tanto na Renova quanto na Comerc, a gente continuou com eles. Tanto que a Renova continua sendo cliente nosso, a gente continua atendendo eles no OIM, a Comerc também muito bem, né? Pô, diferente de muitos parques, de muitas empresas, a Comerc ela tem um time dela de OIM. Normalmente o que a pessoa faz? Poxa, subcontrata uma empresa para cuidar do OIM ali, para ele. Pra reduzir custo, Para mas reduzir custo. logo diminui a eficiência também. Exatamente. A Comerc não, a Comerc ela absorveu, então a boa parte da equipe dela é de OIM. Cara, eles têm muitos parques. Tanto que eles estão sempre entre os primeiros em geração de energia do Brasil. De eficiência. De eficiência, né? Então eles estão ali, primeiro, segundo, eles estão sempre entre os primeiros. É porque você vê que assim, não adianta você ter a usina pensando em eficiência, pensando em sustentabilidade. Não adianta você ter uma usina que a placa, se a placa estiver suja, você diminui 25% da eficiência dela. Nossa, é Se bastante. o tracker não tá funcionando, você diminui mais 20. Só se ele não estiver girando assim. Então, pra você controlar tem, o então seu. a manutenção ela tem que ser muito bem feita, então assim, e tem que ter pessoas muito especializadas. É por isso que a gente montou essa unidade em Montes Claros, exatamente para dar o suporte pro nosso cliente. E tem alguma, já que a gente tá falando de tecnologia, tem algum aplicativo, alguma tecnologia que vocês conseguem acompanhar tudo isso Sim. também? A gente tem um negócio, né? É que a gente tava falando dos parceiros, né? Um dos outros parceiros, só que é da parte de camaçaria de comissionamento muito grande nosso, é a Baur.
que ela faz os equipamentos que ajudam a gente a fazer o comissionamento, fazer diagnósticos e coisas do tipo, Isso. né? Isso. Porque é aquele negócio, poxa, Gabriel, então o equipamento faz tudo. Tá bom. Se eu te der um helicóptero, vai resolver sua vida? De jeito nenhum. Se eu não sei pilotar, não vai resolver. Então eu Não, e preciso ter um mesmo se eu soubesse equipamento. pilotar, eu não iria. Falta coragem, falta coragem. Tem uma coisinha chamada medo aí envolvida. Então eu preciso tanto da tecnologia quanto quem saiba usar a tecnologia. Sim. Né? Quem consiga. Pessoas capacitadas Isso. pra isso. Então a Baur, ela faz a tecnologia. Legal. E a gente vai lá e consegue aplicar essa tecnologia. Então você falou, por exemplo, como é que a gente consegue... Enfim, a gente tem um equipamento que a gente consegue fazer uma medição nos cabos em tempo real, com parking energizado, tudo funcionando, a gente consegue ver como é que tá O andamento o do... cabo ali, né? Pra Legal. prever uma falha. Pra prever uma falha. De forma preventiva. Isso. Isso é fantástico. Porque o mais difícil é você prever. Porque assim, quando que vai dar falha? Não sei. Não sei. Aí com esse equipamento a gente sabe. É porque o cabo é subterrâneo, né? Você não vê o cabo. Sim. então- E, por exemplo, poxa, como a gente tava falando, 10 quilômetros lá. Então tem um cabo ali, 10 quilômetros enterrado. Se o cabo dá uma falha, eu paro boa parte da minha Você geração. perde 20% da sua geração da usina total. Usina total, né? Então não é da placa, 20% da placa é uma Uhum. coisinha. 20% da geração total É muita coisa. Você viu que ele sempre perde, né? Então, assim, por isso que ele tem que ter Pois uma é. manutenção, assim, o Contínua, né? time de manutenção, de operação, ele tem que ser muito bem assistido. Isso. Então é por isso que a gente colocou a nossa unidade de Montes Claros com equipamento de alta performance da Baur, com time especializado para fazer comissionamento. Pra quê? Pra dar subsídio, porque que nem o Gabriel comentou, pô, você tá na obra lá, tem 3.000 pessoas. Terminou a obra, essas Ficou 3.000 pessoas que de fato fez a implantação e que tem um conhecimento muito mais... Porque o lençol do OEM é muito curto, né? Então da implantação você tem muito mais verba para colocar, para comprar. Então assim, a gente tá lá exatamente para ser esse braço do time do OEM, com equipamento e equipamento tecnológico, equipe qualificada para estar ali no suporte. dia a dia. Exatamente. Porque, na verdade, é o que a gente costuma, assim, eu como consumidora, enfim, final, né, de qualquer produto, qualquer coisa, qualquer serviço, enfim, o que a gente espera? A gente espera... Existe uma necessidade, né? Então, se eu quero comprar essa caneta, eu vou na papelaria, né, e compro a caneta. O empreendedor, ele tem a necessidade de vender a caneta e eu tenho a necessidade de comprar, de utilizar. Só que se essa caneta falhar, né, eu vou até a loja que eu comprei a caneta e o que eu espero? Né? Espero ter um bom atendimento. Tem uma né? solução também. Né? Uma solução para isso. A troca do produto, né? Ou enfim, né? Você deu um exemplo da caneta. Uma vez eu fiz um projeto de um painel que foi para a fábrica da Hyundai. Aí a fábrica inteira tava Em Piracicaba. em Piracicaba. Só tinha meu coreano na reunião. Aí eu fui imprimir 2 projetos, um para mim, um para ele. Aí eu peguei, tinha uma caneta da empresa que era de brinde. E a caneta tinha 2 cores. Aquela 2 ou 3 cores. Aquela que tinha... E aí, Você escolhe. Isso, aí eu já dei pra um coreano, dei pra outro coreano e falou, aí você escreve de azul, tinha 4, de azul, você escreve de vermelho, Verde e eu escrito e preto. de verde ou de preto. Aí então, levei uma caixinha e destruí a caneta. Aí o primeiro, a caneta não tá funcionando. Separei 4 canetas, nenhuma funcionou. Tá vendo? E a empresa e a caneta O nome da empresa, pô. Aí eu falei, cara, eu fui, tipo, preparado mesmo pra reunião, fui, tipo, muito estruturado. Numa dessa aí, já bugou. Quebrou no meio. É complicado. Ainda mais você que falou que precisa, né? De sempre tá com uma caneta aí. Não, não. Perde Nem também. só isso, mas, poxa, imagina a gente vai fazer reunião, o cara fala, poxa, o brinde do cara não funciona, imagina equipamento. No detalhe, assim, né? A primeira impressão, ela pega A muito. primeira muda muito. É verdade. E uns coreanos, ele é, tipo, meio sistemático. Eles são desconfiados, né? Conservadores também, né? São. Na verdade, é uma cultura completamente diferente da nossa, né? diferente. Enfim. Mas é isso. Então, a gente espera o quê? Uma solução, né? E eu acho que nesse caso da solução, o pós-venda, ele é o mais importante de tudo. É onde você realmente fideliza o cliente, é onde você comentou, Caio, que os seus clientes são os melhores vendedores que vocês têm. Sim. Né? É através desse pós-venda, desse respaldo, desse suporte que vocês dão. E assim, foi como que a gente conseguiu alavancar a nossa empresa. Foi dessa forma, porque a gente dando atendimento pro cliente diferenciado, de fato, ombro a ombro com ele. Então, poxa, ele terminou um projeto, ele vai pro outro. Uhum. Ele vai levar quem? Quem tá do lado dele. Com certeza. Que quando teve uma dificuldade, falou, pô, eu preciso adiantar a obra aqui, você pode falar pros meninos esticar o horário, trabalhar de sábado e domingo? Eu podia falar mas pra trabalhar de domingo tem um aditivo. Assim, isso a gente pensa assim, poxa, eu vou pensar pequeno. Não, pô, o cara precisa, tamo junto.
Pô, vamos fazer esse investimento, vamos atender o que ele precisa. Você consegue mobilizar a equipe com equipamento hoje? Cara, deu uma dor de barriga aqui, eu preciso. Cara, a gente não mede Bora, vamos fazer acontecer. Quando a gente fala a gente, não é nós gestores. Sim, é o time todo, né? Todo mundo. E hoje, quantos colaboradores vocês têm hoje? Contando nas 3 plantas. A gente 20 tem e poucos. 21 hoje. 21 colaboradores. E aí a nossa ideia é ter mais gente, né? Ter mais gente. Então, eu quero saber planos para o futuro. O que vocês estão? Tá lá, já fica a dica, gente. Já fica a dica. Tá aparecendo, olha lá, tá vendo? Tá aparecendo os dados de vocês. O Instagram, o telefone, o site, e-mail, enfim, tá aparecendo tudo. Então, com relação às nossas unidades futuros... quais são os planos para o futuro de vocês? Tem muita coisa para o futuro, assim, a gente tem um caminho muito grande a trilhar, assim. A gente desenvolveu a nossa empresa de um modo diferente, assim, não num modo mais tradicional. Então a gente dividiu de fato a empresa em unidades de negócio, né? Então, por exemplo, tem a unidade de Camaçari, que foi onde a gente começou, né? Eu e o Luiz, depois o Gabriel entrou. Então, ou seja, lá a gente faz a parte de comissionamento e service, que é reparo de equipamento. Então a gente tem essa BU hoje, estão as duas no mesmo endereço, mas a ideia no futuro é cada uma ter a sua unidade e ter o seu gestor, seu próprio desenvolvimento ali. Ser uma unidade de fato de negócio mesmo, Entendi. que ela vai tomar decisões, vai fazer atividades. Hoje elas estão as duas juntas, mas esse é o plano do futuro. Então a gente tem 2 unidades, uma para comissionamento e uma para service. E aí tem a unidade de São Paulo, que eu sou responsável hoje, junto com... A gente trouxe um sócio muito bom que chama o Renato. É uma pessoa incrível, não conheço ninguém que trabalha com tanto empenho para montagem de painéis, que tem uma experiência tão grande. Então ele vai ser o nosso gestor da unidade de São Paulo. E o Brenner está com um desafio, a gente tem uma oportunidade muito grande, né? A gente fala que assim, a gente tem uma oportunidade gigantesca de OEM, onde a gente tem os maiores projetos, onde tem os maiores negócios. Então o Brenner tem o desafio de trazer essa oportunidade de OEM virar negócio. Então essa unidade, assim, por ser nova, né? A gente inaugurou ela no mês passado. Quando a gente fez a gravação, era um projeto, hoje é uma realidade. Que legal. E aí, assim, essa unidade, ela de fato se tornando real, sustentável e próspera. Aí ele vira o nosso sócio. Então a gente tem um plano de fato de expandir, de trazer pessoas, não nem falo dividir, né? Mas a gente somar forças e crescer a empresa. Muito legal. Então a gente tem essas hoje 3 unidades de negócio. A gente tem uma outra unidade também muito interessante, que eu trabalho junto com o Leonardo e Diana, que a gente faz a parte de mobilidade elétrica. Então a gente tem carregadores elétricos e eletropostos espalhados em São Paulo. Aí o plano está lá em Montes Claros, em Salvador. E aí a gente tem um plano também, esse é um projeto que tá iniciando, da gente fazer a implantação de usinas solares. Então a gente fazer essas fotos que nós vimos, esses projetos, é de fato a gente virar uma empresa de implantação de usina. O que acontece, né? A WEG, acho que todo mundo conhece a WEG. Ela também faz implantação e aí ela é um dos melhores clientes nossos também na parte de implantação, porque a gente faz comissionamentos para eles, faz algumas coisas, a gente atende eles muito bem. E aquele negócio, quem quer ser o melhor marketing? Seu cliente. Aí ele, enfim, né? Precisam de algumas coisas civil. E, poxa, não é da nossa expertise, especialidade, 100% civil. A gente conhece, mas não é da nossa especialidade. A gente não é especialista. Aí, né, poxa, a gente conhece muita gente, aí hoje tem o Wagner que ajuda bastante a gente nisso, que eles começaram, Pix, vocês ajudam tanto a gente aqui porque a gente não mede esforço pra atender. Cara, tô com uma dor de barriga, tô com um problema aqui, pera aí, já vou mobilizar a equipe, ó. Ou às vezes nem mobiliza, às vezes, o cliente pediu outra coisa aqui. Isso, uma ligação. Não, pera aí, deixa eu entender. Cara, não faz sentido isso que você tá me pedindo. Vem cá, chama o seu cliente, vamos conversar, a gente explica tecnicamente como é que funciona. Porque eu não quero que você gaste dinheiro à toa. Eu podia simplesmente vender o serviço que não ia gerar nada pra ele, mas foi você que me pediu. Mas não, vamos entender. E como a gente faz isso muito bem com eles, tanto eles quanto o SolarVolt e outras empresas começaram a falar, eu tô com um probleminha aqui de civil, de obra, você não quer resolver pra mim, não? Você resolve um monte de coisa pra gente, resolve isso aqui, meu. Resolve isso aí. Vai, me ajuda aqui. Aí a gente, tem esse mercado. E como eu falei, a gente vende a facilidade. Aí a gente, né, cheguei pra esse Wagner, a pessoa falou, eu não entendo tanto, cara, mas você entende. Você quer ir junto? Vamos junto. Ele, não, peraí. Dá pra fazer isso é melhor assim, isso é melhor assado, tal, vamos aqui. E a gente começou a pegar algumas coisinhas assim, mas isso tá um projetinho, tá engatinhando.
E aí, quando Mas vocês perceberam essa necessidade do Exatamente. mercado. Legal. Oportunidade, então, claro. pô, eu começo pegando ali pra fazer algumas... Você tem que achar a oportunidade de fazer virar negócio. Claro. É o que a gente tá fazendo. Legal. Aí, pô, tem isso daqui, beleza. Ah, tá lá, precisa fazer sei lá, execução, não foi muito bem feito, ou alguma coisa ali no projeto, aí alguma coisa na usina ali não ficou muito bom e precisa fazer um reparo. A gente vai começar a pegar reparo, e a ideia é pra gente começar a crescer, e já apareceu alguma oportunidade ou outra pra gente fazer algumas usinas, só que a gente não pode também dar um passo muito além, né? Sim. A gente tem que ir se preparando pra, né? Então a gente E já cada área já tem os seus próprios desafios, né? Exatamente. Então a gente tá começando a pegar isso pra gente começar a realmente fazer implantação Encontrar, oferecer todas as soluções possíveis. Colocar uma meta nossa aqui, viu? A última vez que a gente conversou, o projeto de Montes, era um projeto de Montes Claros, já é uma realidade. Próxima vez que a gente conversar, o projeto de implantação vai ser uma realidade. Vai ser uma Vamos realidade. lá. Vocês já estão mais que convidados a voltarem. Entendeu? Maravilhoso. Já deixa a Mais próxima ainda. data, Já, né? já vamos deixar marcado já, hein, Lucas? Não, A calma próxima data com o pessoal da produção, Já pra pode. vocês voltarem aqui. O projeto aí vai ser a próxima vez que a gente conversar. Eu acredito que esse projeto já Tenho vai estar certeza muito que mais... sim. É aquilo. Não vai ser mais projeto, vai ser de fato uma realidade. O Gabriel deu exemplo do que eu falei. O cliente, às vezes, ele só queria ouvir né? pra ter uma solução, cara. Não... é um tempo do meu dia que eu tiro ali que, pô, vou tirar 30 minutos, 1 hora pra falar com o cliente, não vou faturar nada. Enfim, não é o objetivo. É prestar um suporte ali. Porque, pô, a usina que ele tá fazendo, às vezes é um projeto maior. Já teve usina que a gente viu que era pra igreja, enfim, aí é do cunho religioso de cada um. Entendi. Não tem problema. Pra hospital, pra indústria. Então, no fim das contas, tudo é energia. Se é solar, é eólico. Virou energia com a Virou gente. energia. Virou é energia com a gente. Pix Engenharia. É, Ó, gostei. Gostou? Anota, Luquinhas, anota, Luquinhas. isso. Anota, Luquinhas. Pode deixar. Muito bom. Né? Então, a gente faz isso e o projeto lá de Montes Claros, como eu tava falando de OEM, né? Por exemplo, poxa, a Comerc ali, né? Que é um dos grandes clientes nossos. Ele tem o corpo de OEM é todo dele. Então, por exemplo, poxa, imagina o desafio, né? É que eu conheço o pessoal. Tem lá o Luiz Marques, que veio para cuidar do OEM. O Cláudio, que veio para cuidar do OEM da Comerc. Então, eles têm um desafio muito grande. Então, a gente quer ajudar eles. O pessoal da Atlas também, que também tá começando essa parceria com a gente. Da Engie, que tá pegando essa parceria com a gente. Para ajudar, para dar facilidade. Para trazer a tranquilidade pro cara. A facilidade. Então, vocês realmente desenvolvem um trabalho fantástico, de ponta a ponta, dá pra realmente ver isso. E por incrível que pareça, a gente já tá chegando nos nossos minutos finais aqui do podcast. O negócio flui, né? Pois um é. papo gostoso também, Não né? é? Eu gostei demais. Ah, que bom. E aí eu queria saber, assim, as considerações finais de vocês. Se tem alguma coisa da empresa que vocês gostariam de enaltecer antes da palavra final de cada um. Na verdade, o que eu queria deixar claro, assim, mais pelas unidades de negócio que nós temos, né? Eu acho que, é assim, o que a gente consegue, de fato, entregar para nossos clientes, né? Sim. Então, a gente tem a unidade de service, que faz reparo em equipamentos de disjuntor, chave seccionadora, relés, inversor, no break. Quem é do RAM vai conhecer como service eletromecânica, que é para um disjuntor, um contator, ou coisa assim, que é uma coisa eletromecânica, né? Uhum. E a eletrotécnica ali A service eletrônica também, que a gente pega para fazer algumas eletrônicas. Ah, mas então, poxa, minha televisão... Você... Não é essa. Não. Calma. Calma lá. Calma. Por exemplo, poxa, a gente pega para consertar um inversor de frequência, que aí, enfim... Um parque solar desse tem centenas de inversores. Então, assim, a gente faz reparo no inversor, a gente faz reparo... Tem nos relés de proteção, nos no breaks, enfim, tem na parte eletrônica. Então, a gente tem o time de service, que faz esse tipo de reparo. Tem o time de comissionamento, né? Que é o que verifica se tá bom ou não para apertar o botão e começar a girar. Se tá tudo bom, apertar o botão. E aí tem nosso time em São Paulo, que faz a parte de montagem de painéis de baixa e média tensão e automação. E o time de OEM, que tá em Montes Claros, sitiado lá, né? Tá lá, mas atende o Brasil todo, que faz a parte de manutenção e operação de usina. Como Supressão vegetal, lavagem de módulos. Uhum. E todos os reparos também, né? E todos os reparos. Spare parts, aí tem a parte de testes, a parte de atendimento emergencial para localização de falha. Sim. Então, ou seja, a gente vem aumentando cada vez mais o time que eu te falei de eletromobilidade, que aí é um outro podcast que a gente pode falar, que é já mais um monte de espaço coisa. vocês têm, vocês podem ter certeza e aí, disso. falar de Montes Claros também, falar de um dos nossos parceiros, né? Você perguntou daquela hora dos parceiros. A Elos é um parceiro que subiu com a gente para Montes Claros. E aí a Elos, eles fornecem terminação, mofla, emenda. E aí qual que é o objetivo? A Pix, o nosso forte não é fornecer produto. O nosso forte é fornecer solução e serviço. A Elos é uma empresa que está no mercado há muito tempo.
35, 36 anos. O material deles é de uma qualidade, assim... Excepcional. Inquestionável. Todo mundo conhece, todo mundo fala bem. Tanto que a gente chegava nos parques, essa botinha do que dá Elos. Então essa então botinha tranquilo. é boa. Então, essa muda que dá, essa emenda dá Elos. E aí o que acontece? Às vezes é uma dificuldade que o pessoal tem lá o time de OEM. Pô, o cabo rompeu, eu preciso fazer uma emenda. Ele não tem a emenda no parque. Aí tem que comprar em São Paulo, compra em Belo Horizonte, e aí a gente sobe com a Elos para Montes Claros, justamente para esse atendimento, preciso de uma emergencial, peça, o rapidão. Brenner tá ali em Montes Claros, fala com o Brenner. Imagina, a usina, esse cabo deu problema, então uma parte da usina tá desligada. Sim, e assim, e gente, tem que fazer o negócio girar, né? É tudo um clock, tudo... E esse parque desligado um dia, num sol que tem lá, o cara perde 100 mil reais de geração. Não, pelo amor de Deus. Exato, exatamente. Você mexe com... E assim, não dá pra brincar com resultado, isso. O OEM pode ter a emenda de estoque? Pode, só que ela tem validade. Você vai manter lá óleo do seu carro parado na garagem pra quando é um problema? Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido. Você não vai manter uns... não, vou deixar aqui, ó. Vou deixar mais 4 pneus na garagem de casa, porque se meu pneu ter problema, eu vou trocar esse pneu. Você não vai fazer isso. Sim. Então a gente dá esse apoio à gestão de estoque também, desses componentes. Ou que seja, é do dia a dia. É uma empresa completa, né? Solução. Ou seja, Fantástico. solução. Como solução, é que é? cara. Isso aí. Maravilhoso. Agora, chegou o momento de vocês, de forma individual, obviamente, deixar um recado aí pros colaboradores de vocês, pro time de vocês, pros clientes, pros familiares, enfim, porque eu tenho certeza também que chegar aqui, onde vocês já chegaram, sem o apoio da família, É difícil. também não é fácil, né? Assim, acho que o negócio não flui direito. Então... Tive a oportunidade de conhecer a sua esposa maravilhosa. Um beijo muito grande pra você, inclusive. Então, assim, eu acho que faz todo sentido essa base, né? Essa base construída. Então, agora é o Brenner, né, Lucas? Fica à vontade. Você vai começar por você, olhando pra aquela câmera ali, ó. Tá no prumo aí, Luquinhas? Tudo certo? E uma dica também, se você que é o mais jovem aí da turma, mais jovem. né? A outra geração. A geração mais jovem. A geração TikTok, né? Essa geração. Se você quiser também deixar um recado aí pra essa geração jovem que tá vindo, que a gente comentou de mão de obra, né? Que tá faltando, fica à vontade. E tem vaga aberta, hein? E tem vaga aberta. O time tá crescendo, Montes Claros. Então aproveita, já chama todo mundo. Cara, eu queria primeiramente agradecer a Deus. Pô, sem ele a gente... Isso é uma coisa que eu acredito. Sem ele a gente não vai pra frente. Agradecer aos meus pais, o meu irmão. Pô, eu deixei a família em Salvador, então assim, você deixa com o coração na mão, mas todos eles apostando muito no nosso projeto. E como é uma empresa de família, você leva a sua família também pra dentro do negócio. Então eu gostaria de agradecer muito. A minha evolução é por conta dele, sabe? Então eu sou bastante agradecido aos meus amigos que estão em Belo Horizonte. O grupo chama Comentarista, porque a gente fala pra não fazer fofoca, a gente comenta. Então, cara, amo vocês de paixão. Meus amigos, meu primo, pô, não dá pra citar o nome de todo mundo, senão é aquilo, vai virar Racionais. Se você esquecer de algum também já era. É complicadíssimo. Melhor não, Eu né? até citei no podcast, né, a Milene, pô, tava super nervoso pra participar aqui. Ela, cara, relaxa, respira, vai, eu vou te ajudar. Enfim, é o primeiro podcast, é a primeira vez de todo mundo. Então, amo vocês de paixão e obrigado por tudo. Queria também deixar um abraço pra nossa equipe lá em Camaçari e pra todo o nosso time que tá agora, assim, pra gente estar aqui, eles estão operando, sabe? Um conselho que eu gostaria de dar, caramba, é complicado dar conselho pra pessoa da sua idade, né? É difícil. Mas acredita mais. Sabe, hoje em dia a gente vive num mundo que as coisas são tão rasas, tão superficiais, tão imediatas. A gente brinca que a gente é da geração TikTok, então a nossa vida passa em 5 segundos de um Reels, 3 segundos no Stories, sei lá, a gente tá tão imediatista. Então, vamos se amar mais. A questão é essa, vamos se amar, vamos amar as relações. Vem comigo que no caminho eu te explico, Vem comigo que no caminho eu te explico, porque aqui tá dando certo, viu? Brincadeira. Então, assim, eu só tenho a agradecer também ao mundo empresarial. Achei fantástica a recepção, amei as cores do estúdio. Que Azul bom, e branco. azul falou Cruzeiro. O Cruzeiro Esporte Clube tá em todos os lugares. Então eu gostaria de agradecer e uma coisa que eu falo bastante pra minha equipe. Quando você cansar de fazer por você, faça por quem tá ao seu lado. Isso faz toda a diferença. Fantástico! Agora é o momento do Gabriel falar, né? Porque assim, querendo ou não, agora é o momento de você abrir o coração, Gabriel. Entendeu? Já que você é de pessoas, já que você é o cara que tem essa facilidade de gerir pessoas, fique à vontade. O momento é seu agora. Agradecer, né, a todo mundo que acompanha a gente desde sempre, né? Meus pais, que ajudam bastante a gente.
nossos tios. E você falou que, poxa, essa vida de empreendedor, que não sei o que, tal. Pra mulher é difícil. Agradecer a Ana também, porque às vezes chega em casa, fica muito tempo fora, viaja muito, faz muito atendimento, ou chega muito tarde quando tá no escritório também, né? Que, pô, vai até tarde, tem que resolver as coisas. Né? E agradecer muito a nossa equipe. Porque de verdade, sem a equipe a gente não cresce. Sozinho você não consegue. Você precisa de ter gente para você conseguir crescer. Então agradecer todos os nossos clientes e também a nossa equipe. Vou pegar todo mundo ali de campo, todo mundo do escritório, todo mundo que dá o sangue, que vai para cima, que não desiste, que a gente precisa disso. A gente vai crescer junto com vocês. Só vai crescer se crescer todo mundo junto. Tem que estar bom pra gente e pra vocês. Não pode estar bom só pra um lado, não. É isso. Fantástico. Achei maravilhoso. Inspirador, hein, Caio? Agora ficou a responsa pra você, Caio. Né? O último é mais difícil, né? Agora ficou a responsa pra você. Tá de paletó, né, cara? Então, Aí, ó. tá vendo? Você viu? Tá mais aqui aprumadinho, eloquente, não é? entendeu? Mais aqui na postura. Eu prefiro você falando, ver você Não, imagina. não, Mas tem que ser você agora. Não tem essa, A não. cabeça do negócio. Pelo amor de Deus. Comentou disso tudo. Inclusive, a gente agradeceu a equipe, agradeceu todo mundo, mas a gente tá aqui primeiramente a Deus e depois ao Caio. Porque ele pensou em tudo isso. Ele e o Luiz, assim... Cara, o Luiz ele é Que fantástico. foram à frente aí, né? O Luiz. Não, a gente devia fazer um agradecimento para o Luiz, cara. porque De o verdade. Luizinho é um cara Pensa Luiz, um cara, coração. Você tá Isso. ouvindo, né, Luiz? Você está ouvindo. Aquela câmera ali, ó. Aquela ali, Isso. tiozinho. Eu te amo, cara. A gente chama ele de tiozinho. É o Brenner Mamute e o Luiz tiozinho. Tiozinho, a gente te ama. E assim, quando fala ama, é que ama mesmo, cara. Sabe Vira uma família, sabe né? no momento do caos, que tá todo mundo pensando no número, pensando no resultado, preocupado? E aí chega o Luiz, aquele... Sabe, bem o coração, assim, cara, é fantástico. O Luiz, ele é um cara Luizinho Que sensacional. bom, né, coração gente? demais. Que tem essa base. Que bom que vocês estão construindo essa base forte aí. A gente, eu falo que assim, a gente tem uma oportunidade na nossa empresa, que por acaso, ou destino, ou Deus, a gente, cada um tem uma especialidade, né? Assim, Vocês se complementam. o Luiz, assim, ele pensa muito mais na pessoa, no bem-estar, mas muito, muito, muito mais do que no próprio Bem-estar dele. bem-estar dele, ou da empresa, ou do negócio. E assim, em contrapartida, não que eu não pense muito nas pessoas, mas eu penso muito no negócio, porque eu tenho que Tem que pensar ter esse amanhã. equilíbrio, né? Eu tenho que pensar na manhã, eu tenho que pensar tipo, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Porque para as coisas estar rodando, eu tenho que hoje, amanhã eu tenho que fazer diferente, eu tenho que buscar novos negócios, eu tenho que entender o mercado. Então assim, Não dá pra parar, né, eu Caio? faço muito isso. E o Gabriel é o cara que, Eu tenho que juntar os dois, assim, né? Porque, pô, Você com certeza tem briga, discussões ali. Peraí, vamos aqui, vamos ali. Entende os Ele que dois é o- lados. Eu que sou o mediador. Mediador, é isso que eu ia falar. Então assim, Mediador. a gente tem essa oportunidade. E o Brenner é o cara que, assim, eu fico muito feliz de poder, assim, proporcionar, assim, porque diz que o nosso propósito de empresa, ele tá dando certo. Porque, assim, por a gente fazer uma empresa e eu ter a oportunidade de amanhã poder chamar ele de sócio, isso pra mim é muito gratificante. E Traz o lenço, Lucas. o Brenner... Não, hoje eu não vou chorar. Traz o lenço. Mas Tá, Lucas? Hoje não. o porquê eu tô falando assim? Porque, de fato, assim, uma coisa é a gente falar, outra coisa é de fato acontecer. Porque, Sim. E isso, então, assim, isso prova que o que a gente fala, o que a gente planeja, o que a gente faz, de Tá fato dando tá certo. dando certo. Com certeza. E o Brenner é uma aposta que eu fiz lá atrás, que eu quis contratar, o Caio e o Luiz não quiseram. Não, que não precisa. Eu falei, vamos contratar, consegui Vai vender fazer a ideia, diferença. E hoje tá aí, ó. Tá vendo? Tá aí. Somou no time de uma maneira bem diferenciada. Sim, sim. Então, quando a gente se complementa, eu chego com a geração TikTok, né? Exatamente. Alguém tem que fazer Exatamente. a parte Aí o Mas é Brenner isso, faz essa cara. aí. Tá certo. Tanto que assim, por exemplo, da reportagem que fez lá, ficou muito bom. Eu não apareci nas imagens, o Gabriel tava num projeto, o Luiz em outro, e eu tava atrás do câmera, bicho. Vira a câmera pra cá, vira a câmera pra lá. Pega esse take. Juro, por isso que eu não apareço. Entendeu? Tá vendo? Então, a geração de TikTok deixa pra mim, nossos parceiros da V4 Company, da Prime Web, a gente investe muito no marketing também. E é eu que fico dando ideia. E meu Wills, cadê meu resultado? A equipe de Tá marketing. certo. Pô, e meu Tem que analytics? ter alguém na empresa curioso nesse segmento, até porque
a empresa precisa realmente... Tudo que vocês Serviço, estão construindo, vocês precisam serviços de alguma maneira. E que bom Exato. que vocês vieram gravar o podcast aqui com a gente. O primeiro podcast de vocês é com a gente. Aí, Olha que ó, honra. Primeiro de Olha que muitos, maravilhoso. Quero voltar, tá? Né? Deixa Não, um já convite aí, eu quero deixei. voltar. Já deixei. Quero Depois eu vou falar com a Raíssa pra ela já marcar o retorno de vocês. Fechou, vou Beleza? trazer um pano de queijo. E eu Garanto. preciso fazer meu agradecimento ali. Então, agora é você. Sua vez, aquela câmera é a sua. Aquela câmera ali, então show. Eu queria agradecer a Deus, a minha família que me deu a base, a minha esposa que depois da base me fez decolar. E eu sou muito grato, de fato, pelo que a gente alcançou, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Elas de fato estão ao nosso lado, a gente está ombro a ombro, a gente está nesse desafio e nessa missão. E basicamente é isso, eu não tenho muito que complementar, eu já falei bastante. E era mais agradecer mesmo a Deus, a minha família e a minha esposa. E a Lala também, né? E a minha irmã, que é ajuda maravilhosa. muito a gente também na parte jurídica, né? Que ela tem um escritório. Minha irmã que é maravilhosa. Tá vendo? Todo mundo se Eu complementa posso nessa fazer menção empresa, mais cara. uma pessoa? Ah, meu Deus. Só mais uma. Agora... Pode falar pra aquela câmera ali, ó. Francisco Magal. Obrigado por tudo. É o pai do Caio e do Gabriel. Obrigado por colocar esses... São 3, né? A Lala também tá aí. Para essas pessoas maravilhosas no mundo. E pense em alguém que compra a ideia da Pix com a gente. Hoje ele tá na Bahia Tech. Ele é da Bahia Tech, enfim, é outro negócio. Mas todos os conselhos, todas as ajudas comerciais partiram dele. Então, Sim. obrigado, Magal. Você é fantástico. Ele me chama de neto, inclusive. Ah, então, que legal. Beijão, vô. Obrigado, viu? Vira uma família mesmo, né? Sim. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que deu pra gente conseguir abordar bastante aí o que vocês fazem. A gente conseguiu trazer até imagens aí. Lucas, obrigada sempre Luquinha é por toda essa sensacional. estrutura aí que você nos oferece, por todo o auxílio. E foi um prazer imenso conhecer um pouco mais, assim, a fundo o negócio de vocês, ver o quanto vocês realmente estão engajados nesse segmento que vocês atuam e o tanto que vocês ainda vão crescer. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque tudo que você tem propósito e vocês fazem com amor, não tem como dar errado, né? Os desafios acontecem, algumas crises podem acontecer que não dependem da gente, porque, Sim. né, são coisas meio que inevitáveis, fogem do nosso controle. Mas eu tenho certeza que, independentemente de crise, independentemente de qualquer desafio, vocês vão conseguir A gente vai superar. estar ombro a ombro. Porque vocês têm uma base muito, muito, muito forte em relação a isso. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Caio, prazer estar aqui contigo de novo. Muito Obrigado, obrigada pela honra, né, assim, de ter participado aqui do podcast. Foi muito bacana conhecer vocês. Então, sucesso cada vez mais, muita prosperidade, muita luz aí no caminho de vocês, né? Não só profissionalmente, familiar também, né? Obrigado. Que Deus Obrigado. continue abençoando grandemente e as portas da Global Amém. mais que abertas para vocês voltarem. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigada Valeu. mais uma vez. Obrigado, gente. Sucesso! E, gente, obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse episódio. Se você tá chegando agora e não entendeu muito bem, volta que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para você. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com outros empreendedores, com possíveis potenciais clientes aqui para Pix Engenharia, que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido também. Foram muitos insights. É gostoso a gente conhecer uma empresa que trabalha com amor, com propósito naquilo que eles nasceram para fazer. Né? E a gente conseguiu desfrutar desse momento aqui, essa 1h30, né, Lucas? De podcast, a gente conseguiu realmente trazer isso bem a fundo. Então, muito obrigada e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra no próximo episódio, às 8h08 da noite. Eu te espero. Até mais. Tchau.